interativas, né? Foi um curso que foi ministrado por Gênesis no CCPA, onde eu trabalho, e que serviu de grande valia para mim nas minhas aulas, né? Eu utilizo sempre o Kahoot, que é um jogo interativo com que os alunos, né, aprendem de uma forma lúdica o conteúdo ministrado pelo professor. Então, como se trata de um jogo, né, lúdico, os alunos acabam adquirindo mais fácil, né, o conhecimento. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, a esse curso que eu participei através de Gênesis, que mostrou para nós professores, né, a metodologias ativas e nessa metodologia, né, foi o Kahoot. Então, para mim foi de grande serventia porque eu utilizo direto nas minhas aulas, né, que são jogos, né, que eu sempre utilizo, não só o Kahoot, mas como outros também, né, faz parte das metodologias ativas e outras coisas, né, além do Kahoot que faz parte das metodologias ativas e que sempre eu estou usando nas minhas aulas e foi um grande conhecimento, né, através desse curso ministrado, né, por Gênesis que eu adquiri e hoje adquiro. Bom dia, pessoal. Passando aqui para dar um recado importante, para falar do meu amigo, professor Gênison Fonseca, que vai estar aí com o seu curso, a Masterclass, agora em outubro. E eu só queria dar um depoimento em relação a isso, né? Eu já participei de algumas formações, inclusive um treinamento com ele, e foi transformador. Digo a vocês e repito, foi transformador. Quem quiser aprender mais um pouco sobre inteligência artificial, quem não está muito preparado para lidar com essas novas tecnologias, com esses recursos aí, garanta a vaga. Não perca a oportunidade. Você vai ter a sua percepção sobre inteligência artificial transformada depois da formação com o professor Gênison, né? Depois dessa é sempre um espetáculo, né? As aulas que ele proporciona, o que ele entende, o que ele fala sobre isso, são sempre espetaculares. Então, vai a dica aí. Não percam essa oportunidade. Valeu! Olá, me chamo Gismara. Vim aqui dar o meu breve depoimento de alguns cursos que eu pude e tive a honra de participar. Cursos esses ministrados por Gênison, gratidão Gênison. Graças a esses cursos, palestras, eu pude desempenhar com segurança algumas ferramentas que hoje o dia a dia exige, a tecnologia, ela está aí para nos ajudar. E graças a Gênison, eu tive mais segurança, né? Pude descobrir porque essas ferramentas podem nos ajudar em sala de aula, não em sala de aula, não apenas em sala de aula, né? Mas fora dela também, mas que alavanca o desenvolvimento de uma profissional que eu sou. Então, gratidão, muito obrigada, Gênison. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Eli Lucas, eu sou professor de robótica, programação, cultura maker, formado em física, mestre em ensino de física e já há alguns anos eu venho participando de formações com o professor Gênison, focadas aí na tecnologia, ultimamente mais especificamente na área de inteligência artificial, e eu preciso dizer que todos os momentos que eu tive o privilégio de participar com ele, foram de sua importância para a minha formação, para me preparar para as adversidades e os desafios desse mundo novo que está se desenhando e para que eu possa também transmitir isso para os alunos que trabalham comigo, para que eles possam usar de forma correta as ferramentas, de forma inteligente e de forma que as ferramentas sejam úteis e não tornem as pessoas escravas dessas ferramentas, né? Então, Gênison, muito obrigado aí por tudo e você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, né? Valeu! Gênison e sempre vai ser minha referência de tecnologia. Falar sobre tecnologia é sempre lembrar dele, a pessoa que me ensinou muito, que me ajudou muito e que sempre esteve à frente. Era ele que desconstruía toda essa roupa pesada que colocam sobre o tema e nos mostrava que pode ser leve, que pode ser fácil, e que a tecnologia está sempre ali para nos ajudar. Então, quando não se falavam em ferramentas do Google, foi ele que me mostrou como isso era bom e possível para ajudar como ferramenta do meu trabalho. Quando não se falava em inteligência artificial, ele sempre estava ali à frente. E ele é essa pessoa para mim, a pessoa que está sempre à frente, a pessoa curiosa que olha e diz, isso vai ser possível. E traz para a gente, enquanto professores, ferramentas que vão sempre nos ajudar. Olá, pessoal. Gostaria de deixar aqui um registro a respeito de alguns cursos que tive a oportunidade de participar com
professor Gênison Fonseca, né? Então, ele vem falando muito a respeito da revolução da inteligência artificial na educação, aspecto muito importante que nos leva às reflexões, né? A sabermos de fato o que é que mudou e o que é que a gente ainda não percebeu, a criatividade e o pensamento crítico, e como se preparar mesmo para as profissões do futuro. Eu considero aprender a aprender. E eu tenho plena certeza que até onde eu fui nos cursos com Gênison, eu consegui captar muitas informações que hoje eu utilizo muito na minha vida profissional, nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos, né, nas minhas produções. Então, vale muito a pena participar. Gênison, sempre de uma forma muito leve, nos ensina o que ele faz do slogan dele, né, aplicar a tecnologia com a autonomia para os profissionais que trabalham com a educação. O trabalho do professor Gênison tem grande destaque na área da tecnologia da informação e da inteligência artificial. Sua última palestra, intitulada Do Prompt à Prova, como elaborar atividades com inteligência artificial, mostrou para a gente como interagir a inteligência artificial com a forma pedagógica da gente trabalhar. Isso fez com que a gente tivesse uma visão de como preparar material mais criativo, mais personalizado e que fosse mais significativo para os alunos. Foi excelente. Oi, pessoal, tudo bom? Pessoal, só vim aqui para dizer uma palavrinha, ou duas, mas é rapidinho. Tudo que Gênison oferecer para vocês participar, vocês participem, porque eu tenho certeza que vocês entrarão de um jeito e sairão de outro. Somente isso. Obrigada. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse grande profissional e excelente pessoa durante 23 anos. Eu participei de um treinamento sobre o Google Education, ministrado pelo professor Gênison, que foi uma experiência transformadora. Além do certificado, as ferramentas que aprendi têm feito toda a diferença no meu trabalho como professora. A didática de Gênison é clara, é objetiva, é prática, facilita muito o entendimento, deixando o aprendizado leve e aplicável no dia a dia. Super indico. Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Fagner, professor de Geografia, e tive a oportunidade, junto ao professor Gênison, de conhecer ferramentas que otimizam o meu cotidiano profissional através de inteligência artificial. A rotina fica muito mais tranquila, leve e rápida para que você possa executar tarefas cotidianas da sua profissão e exercer um trabalho muito mais ágil. Se você procura otimizar o seu tempo com ferramentas de inteligência artificial, não perca essa oportunidade de conhecer o trabalho do professor Gênison. Segue aí nas redes sociais e aproveita essa grande oportunidade. Bom, meu nome é Aldrin, sou professor de Geografia e leciono há 32 anos. Muita gente me pergunta, Aldrin, depois de tanto tempo, o que te motiva a estar em uma sala de aula, a ser professor? Uma série de coisas, tá? Uma série de coisas me motivam, o amor, né, a dedicação, tudo mais. Mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre se atualizando. E essa atualização, ela depende muito de cursos, de palestras que nós fazemos. Posso dizer que há 28 anos eu conheço o professor Gênison Fonseca. E posso dizer que, entre vários, ele é um dos que se destaca nesse processo que eu tenho contínuo de avaliação. Com isso, eu tenho aprendido muito com ele. Tenho me atualizado bastante e isso ainda me faz ficar no mercado num nível, tá, extremamente alto. A última palestra que eu escutei do professor Gênison, das várias que eu já escutei, tá, foi sobre inteligência artificial. E posso dizer para vocês o quanto isso tem me ajudado. O quanto isso tem ajudado um professor que começou lá no século XX, tá, na década de 90, e ainda se mantém um nível muito alto, agora no século XXI, na década de 20. Então, Gênison e suas palestras são extremamente motivadoras e, consequentemente, também atuais demais, o que me faz, tá, não perder nenhuma dessas palestras. Fala, galera, boa tarde, eu me chamo Hélio Igor, eu participei de um treinamento com o professor Gênison Fonseca que foi espetacular. Primeiramente porque o curso dele é totalmente prático, não tem muita teoria, ele vai direto às ferramentas, à aplicabilidade, e a gente já consegue sair no outro dia aplicando o que a gente aprendeu com ele, especialmente a criar os agentes, a fazer os prompts. Então é um treinamento que vale a pena demais e você não pode perder dia 15 de outubro. Você sabe o que é um prompt? Pois é, eu também não sabia. Você sabia
que com alguns aplicativos de inteligência artificial você é capaz de gerar provas e simulados otimizando o seu tempo de professor? Pois é, eu também não sabia. Até assistir às palestras do professor Gênison Fonseca. É por isso que você não pode perder, dia 15 de outubro, um Masterclass que vai ser ministrado por professor Gênison Fonseca. Com certeza você vai evoluir no seu aprendizado, otimizar seu tempo de professor, utilizando recursos de inteligência artificial. Eu tô nessa, eu já me inscrevi. E você? Não perca, 15 de outubro, Masterclass com o professor Gênison Fonseca. E aí, gente, muito boa noite, tudo bem com vocês? O pessoal tá chegando aí, o horário já, né, já chegou às 19 horas, então tá marcado, né, então vamos conversar um bocadinho aqui sobre, né, algumas dicas, digamos assim, algumas orientações, sugestões, né, vamos conversar sobre muita coisa aqui essa noite. Espero que vocês não estejam com sono, né, mas a gente não vai se demorar também, vai se prolongar muito na noite não. Eu vou ser muito prático, muito direto, muito objetivo. Né, dando boa noite logo para quem chegou. Já vi que Aldrin chegou já se vendo, não, professor Aldrin? Já chegou já se enxergando, né, a surpresa. Então, a gente já começa, né, esse momento já, de certa forma, emocionado, né, porque com tanta declaração boa, com tanta energia boa, e vindo de gente também tão boa, a gente só faz ficar muito satisfeito com o nosso trabalho, né, espero que a gente consiga ajudar vocês aí, né, nessas suas atividades de sala de aula, que a gente consiga ajudar vocês nos seus processos, né, educacionais, tá? Então, esse é o nosso desejo, tá bom? E tenho certeza que Gismara também não fez isso, verdade, você chegou dando de cara com você mesmo, né? Que legal. Então, gente, essa aqui é a proposta para a noite de hoje, que a gente tem uma noite bem leve, com muita fundamentação. Talvez algumas coisas você já tenha um contato, talvez outras coisas sejam informações novas, mas a ideia é melhorar cada vez mais esse nosso processo junto a toda essa loucura, né, que tomou conta aí do mundo, que vem tomando conta do mundo de 2 anos e meio para cá, que é a inteligência artificial, que já existe há muito tempo, mas que para a gente, né, tem 2 anos e meio mais ou menos. Então, essa é a nossa discussão, é com isso que eu tenho me atentado, né, esse tempo todo, nesses últimos meses. Eu sempre gosto de comentar o seguinte, né, que eu tenho muito receio de virar uma pessoa monotemática, porque, caramba, para mim agora é só inteligência artificial que eu tenho comentado, que eu tenho conversado a respeito, e fico muito satisfeito de fazer isso, né, o tempo passa que a gente acaba nem sentindo, né, então que bom que vocês, né, guardaram um pouquinho aí do horário de vocês nesse dia, e não foi à toa, gente, que eu esqueci que eu escolhi, né, o dia de hoje para colocar essa Masterclass, tá? Né, um dia muito especial para todos nós. Imagino eu que a maioria, acho que quase todos, né, que estão aqui são professores, e se não são professores, então estão, de certa forma, associados a esse ambiente educacional, né? Então, é um dia muito especial. Em algumas escolas, acho que é feriado, né? A gente aqui que está em Aracaju, não sei se tem alguém de fora aqui, daqui a pouco eu vejo quem está já presente. Aqui em Aracaju hoje é feriado para algumas escolas, outras não, a maioria vai ser na sexta-feira, né, mas, como eu falei, não foi à toa, né, quando eu escolhi essa data lá, alguns meses atrás, quando eu pensei nisso, eu acho que seria a data mais adequada, né, para essa nossa conversa, né, falar com professores, né, de professor para professor. Então, aqui, gente, tomem esse momento como um bate-papo, né, talvez fosse melhor se fosse num ambiente mais light, né, comendo, né, um tira-gosto, alguma coisa assim, mas, né, para atingir todo mundo não seria possível, mas imagina que a gente tivesse aí numa mesinha, num bate-papo, né, numa mesa redonda aí conversando, como a gente costuma fazer nas salas dos professores, né, nos ambientes que as escolas oferecem aí para a gente, tá? Então, fiquem à vontade, tá, para fazer questionamentos, para fazer perguntas, tem o chat aí, se quiserem utilizar o chat, então, fique à vontade, gente, para interagir, tá? A ideia é que não seja tão monólogo assim, né? Vamos tentar ser o mais fluido possível, o mais leve possível, tá bom? Então, essa é que é a nossa proposta aí para a noite de hoje, né? E espero que vocês saiam daqui, de certa forma, transformados, ou já com ideias para serem aplicadas, né, no dia seguinte, tá bom?
Ok, gente? Então, bom, deixa eu começar então a fazer nossa apresentação, porque como eu falei, a gente tem muita coisa para falar, então a gente não pode perder tempo. Afinal de contas, amanhã tem aula, né? Amanhã a gente tem que trabalhar, não é isso? Então, vamos lá, que a gente tem muita coisa para a gente conversar aqui a respeito, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar a nossa brincadeirinha. E a gente começa, gente, ó, depois dessas boas-vindas, depois, como eu falei, né, de tanto depoimento super bacana, super sincero que eu recebi de vocês, acho que chegou a hora de eu, né, retribuir isso. E como é que eu vou retribuir isso? Como é que eu pensei em retribuir isso para vocês? Eu acho que o título da nossa Masterclass, acho que mostra bem isso, né? A gente sabe que nós estamos muito sobrecarregados o tempo todo com um monte de tarefas, então por que não tentar reduzir esse tempo de trabalho, mas de forma que seja reduzido com qualidade? E aí veio o título da nossa Masterclass, como reduzir seu trabalho docente com IA e ainda ensinar melhor. Então essa que é a nossa proposta, é assim que a gente vai trabalhar aí na noite de hoje, tá bom? Vamos lá, então? Vamos começar oficialmente, né? O pessoal está chegando, né? Quem for chegando aí, depois a gente acaba acompanhando a gente. Mas tá no comecinho ainda, né? Então, quem chegou por agora não está perdendo nada, não, né? Vai começar, na verdade, agora, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Então, essa é que é a nossa proposta. E aí, a ideia é que eu coloquei aí 2 horas, mas não deve chegar a 2 horas, não. Na verdade, vai depender muito mais de vocês, né, do que de mim nesse tema. Mas a ideia é que, após esse momento que a gente venha aqui, esteja em contato, a gente consiga fazer realmente uma transformação de um professor que é analógico, professor que venha a ser um mestre do seu tempo, que venha controlar o seu tempo. Tempo, que é uma palavra muito importante, vai ser muito utilizada aqui hoje. Daqui para o final, vocês vão entender por que da palavra tempo ser tão utilizada, tá? Daqui a pouco a gente desvenda esse mistério, tá? Por enquanto, deixa só ela guardadinha aí. Então, alguns pontos vão ser muito bem abordados aqui durante esse momento, tá? Então, vamos lá, né? Vamos inicialmente, eu não sei se todos que estão aqui já me conhecem, eu não vi agora, não estou conseguindo visualizar quem está participando, já tem muita gente aí, mas para quem não me conhece, gente, ó, então essa é a minha formação, tá? Sou cientista da computação, tenho licenciatura, especialização em tecnologia educacional, lá pela Federal de Lavras, em Minas Gerais, sou mestre em educação pelo UFS, na época, já com a dissertação, trabalhando com tecnologia, eu idealizei lá uma implantação, na época, já tem tempo, né? Na época de um sistema de educação à distância lá na UFS, que depois até veio a ser montado, pelo menos uma parte do que a gente idealizou, e aí só que eu peguei também um pouco da parte de gestão, trabalhei fiz a minha formação em governança de TI, para quem me conhece mais de perto, né, eu fui gestor de TI durante 26 anos, tá, numa escola aqui em Aracaju, então, né, digamos que eu conheço um pouquinho aí dessa área, e numa formação mais recente, porque eu passei muito tempo meio que fora dessa área mais acadêmica, né, resolvi voltar, e eu voltei pensando em já trabalhar com informação de forma mais aprofundada. Foi quando eu fiz o MBA em Ciências de Dados, pela Estácio, desculpa, pela USP, lá em São Paulo. Foi 1 ano e meio aí de MBA, e que me abriu a mente, e que já me meio que catapultou para um outro momento, que foi exatamente a especialização em inteligência artificial lá pelo MIT, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi à distância, não fui lá não, tá? Fiquei à distância, mas foi capitaneado lá pelo MIT. Foi realmente aí que, né, foi um boom na minha mente, né? Várias ideias começaram a surgir a partir daí, e a coisa só veio, né, crescendo. Estou pausado, para quem me conhece também, estou pausado no período no treinamento de triatlon, estou só com corrida por enquanto. Veja que eu sempre digo que parei do triatlon. Até vim de bicicleta, fiz tudo, mas não sei se parei, né? O futuro a Deus pertence, vamos ver. Mas, né, continuo na minha corrida e sempre muito curioso, sempre muito inquieto. Então, esse sou eu, né? Para quem não conhece, para quem tá chegando agora, tá? Para quem já me conhece, né, já sabe isso aqui tudo, então isso aqui não é nenhuma novidade, tá? Mas a gente não está aqui para falar de mim, a gente está aqui para falar, na verdade, mais de vocês do que de mim, certo? Gente, ó, de onde é que surgiu essa ideia de preparar esse material para discutir com vocês?
surgiu das dores que a gente vivencia, que a gente visualiza com os professores, né? Eu hoje trabalho em home office, mas eventualmente eu sempre tenho contato, eu costumo ter contato, né, com os professores, e fui de sala de aula durante 33 anos, então muitas das dores, né, eu vivenciei, né, eu vivi, eu senti na pele, digamos assim. Então, e essas, por exemplo, essas três aí que eu citei, né, a falta de tempo, a sobrecarga de trabalho, a burocracia com tanta documentação, relatório, correção de prova, sei lá, todo esse ambiente que faz parte da vida do professor, acaba complicando realmente, né, o seu andamento, influencia fortemente na sua vida pessoal, ou até em outras atividades que a gente eventualmente tenha, mas foi a partir daí que surgiu esse pensamento, poxa, será que a gente não consegue utilizar isso que a gente está estudando, né, particularmente falando, né, da inteligência artificial, para ajudar os nossos colegas que estão com essa dificuldade, tá? Para quem também me conhece mais de perto, acho que muita gente me conhece de perto aqui, eu sempre gostei de fazer isso, né, trabalhar com capacitação, treinamento, né, ajudar a orientar com aquilo que a gente sabia e pedir orientação para aquilo que a gente não sabia. Então, eu acho que essa troca é muito importante. Então, foram essas três dores aí, gente, que eu visualizei que a gente precisava tentar trabalhar, tá? E aí, quando a gente fala em tecnologia, particularmente a gente está falando de IA aqui, mas quando a gente fala em tecnologia de maneira geral, a gente tem algumas objeções, vamos chamar assim. É uma delas, né? Não sei, não gosto, não consigo me adaptar com tecnologia. A gente sabe que isso é uma barreira para alguns, a gente sabe sim que isso é uma barreira, que isso precisa ser perfeitamente confrontado, ajudado, não vou nem falar corrigido, porque não sei se é uma falha, é uma característica, né, de cada um, tá? Mas aí, é para isso que a gente tenta ajudar, tá? Esse que é o nosso desejo, né? Tentar ajudar para que essas objeções aí, como não saber tecnologia, imaginar que a tecnologia ou a IA é a minha essência, né? Poxa, não sou mais eu com que estou em sala de aula, pelo menos com as minhas características. É algo que é passageiro, é só uma moda. Gente, eu garanto, tá? Não é uma moda. Acho que imagino que ninguém esteja pensando nisso. Talvez já tenha pensado em algum momento, mas, gente, não é uma moda. É um caminho sem volta. Confesso a vocês que, se vocês me perguntarem, gente, como é que você acha que vai estar daqui a 5 anos? Não sei dizer. Não, eu acho que ninguém vai saber dizer. Tá? É tudo muito, muito rápido, né? As mudanças são muito constantes. O que acontecia, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, que na semana passada surgiu uma ferramenta interessante aí, e eu vou mostrar ela aqui rapidinho para vocês, que está assim, tá galopando, né, nesse ambiente de IA e está ajudando muita gente a fazer muita coisa diferente, tá? Vou falar já já dela. Tá? Então, a gente tem essas objeções, gente, que precisam ser quebradas. Só que não é uma quebra que vai acontecer de forma imediata, né? Não. Tem que ser uma coisa realmente muito bem pensada, respeitando a individualidade, né, de cada colega, desculpa, né, respeitando essas individualidades, e com certeza, né, isso aí vai conseguir ser melhorado, ser melhor trabalhado. Como sempre, algumas pessoas vão conseguir assimilar isso de forma mais rápida, outras de forma mais lenta. Não tem problema, cada um no seu ritmo, tá? Cada um tem as suas necessidades, né, a sua forma aí de trabalhar, tá? Bom, e aí, o que eu estou idealizando para repassar para vocês aí ao final de todo esse processo? Eu estou fazendo esse primeiro momento, que é um pouco mais teórico, de forma um pouco mais rápida. Daqui a pouco eu vou começar com as partes práticas, que serão várias. Acho que são 8, 9, não lembro agora, atividades práticas que vocês já podem utilizar amanhã, se quiserem, tá? Mas isso aqui é o que a gente vai prometer, gente, vai dar de brinde aí para vocês depois da aula de hoje, tá? Depois desse, não vamos chamar de aula não, né? Depois desse momento de hoje, certo? São algumas ideias de atividades práticas que podem ser aplicadas, e aí eu fiz questão de tentar mapear todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino médio, passando inclusive pelo setor da educação física, tá? Então essa que foi a proposta. Vou deixar para vocês, se não hoje, no máximo amanhã, para quem estiver lá naquele grupo que a gente vai estar presente, essas ferramentas já perfeitamente configuradas para que vocês já possam utilizar de imediato, tá bom?
Eu não avisei lá, mas esse momento está sendo gravado, você já deve ter percebido, ele está sendo gravado. Então, depois eu vou fazer só, talvez, alguma edição e vou deixar disponível lá para vocês assistirem. E aí vamos direto ao ponto que realmente vai nos interessar, tá bom? E vou disponibilizar também um checklist, tá? De como que vocês podem aplicar isso já em sala de aula. Então, gente, como eu falei, já a partir de amanhã, você já pode aplicar isso. E apesar de eu definir aqui algumas atividades para fundamental, anos iniciais, fundamental, anos finais, ensino médio, educação infantil, gente, tudo isso pode ser adaptado às suas necessidades, até para quem não é professor, porque o fundamento é o mesmo, tá? Então, a partir dessas atividades que eu vou disponibilizar para vocês, caramba, isso aqui pode expandir enormemente, tá? E aí vai muito da criatividade, da comunicação, né, que a gente possa ter para dar esse ganho aí para as ferramentas. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo, né? Então, eu diria que a gente começa aqui já esse momento, dando esse primeiro passo inicial dessa parte teórica, né? Mas agora ainda começa a pensar em algo mais prático. Eu vou ser um pouquinho mais lento, tá? Vou falar um pouquinho mais compassado, mais leve, para que a gente possa entender bem cada uma dessas atividades, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Como é que a inteligência artificial, né, está entrando aí na rotina, né, do professor? De várias formas diferentes, né? Com certeza, eu sou capaz de apostar aqui, né, com todas as 30 e poucas pessoas que tem aqui na sala no momento, que a imensa maioria, se não todas, começaram, o primeiro contato com a IA foi através do tal do ChatGPT, né? Eu sou capaz de apostar isso. Se não foi, são raríssimas as exceções, né, que começaram seu processo não pelo ChatGPT, né, por algum outro caminho, tá? Mas, e sim, ele continua sendo de vital importância, é a que eu mais utilizo, sem dúvida nenhuma, vai ser nela que eu vou mostrar as ferramentas, pelo menos a maioria delas aqui, as nossas práticas, tá? Mas, claro, quem sabe que não tem só ela, existem várias e várias maneiras, e aí, são um absurdo, é um absurdo a quantidade de ferramentas disponíveis hoje no mercado, e já dou uma sugestão, que nem está aqui nos meus slides, tá? Não tentem abarcar o mundo com os braços, não, abraçar o mundo, não tentem, tá? Tem um ditado por aqui, né, que a gente fala que gato com 2 sentidos não pega rato. Não, gente, não tentem, caramba, surgiu uma IA aqui nova, surgiu uma IA que faz isso, que faz aquilo. Tudo bem se você gostar dessas pesquisas, de IAs novas, mas tentem não ficar muito cheios dessas IAs, tá? Recentemente eu postei um vídeo lá no meu Insta, que por sinal quem não segue deve seguir, viu? Eu postei um vídeo lá no meu Insta que eu falo sobre um tema que é a obesidade mental. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, tá? O que é basicamente, de forma simplificada, né, obesidade mental. Confesso que eu não lembro onde foi que eu vi esse termo. Eu sei que foi numa palestra, mas não lembro quem foi que criou, tá? E não sou o criador, então não vou aqui pegar os direitos desse termo, não, tá? Então, a obesidade mental, basicamente, é você se encher de informação para nada, tá? Você só faz acumular gordura, né, de informação, mas não aplica, não utiliza na prática. E aí, para que serve todo esse conteúdo? Na minha opinião, para nada, tá? Devo confessar que no comecinho lá, dos primeiros meses da IA, eu estava nesse caminho. Eu estava enchendo. Opa! Chegou um ponto que eu pensei, não, chegou a hora de eu agora utilizar isso na minha rotina, que é exatamente o que está dizendo aí nesse slide, tá? Chegou a hora de eu utilizar a inteligência artificial na minha rotina diária, e aí as coisas começaram a fluir, né, e hoje, né, graças a Deus também estão fluindo, né, de forma muito, muito bacana, tá? Vamos lá, vamos começar? Então, agora a gente vem para a parte prática, realmente prática. Eu vou mostrar aqui, gente, algumas ideias que eu tive. Claro que a gente não encerra todas essas práticas aqui, de forma alguma, né? A gente tem uma infinidade. Aqui, se eu fosse pedir, por exemplo, uma sugestão para cada um de vocês, caramba, eu teria N sugestões, tá? N possibilidades aí de atividades que poderiam ser aplicadas, tá? Então, foram as minhas sugestões que vocês podem utilizar, eventualmente, né, no seu dia a dia, tá bom?
Vamos lá? Vamos começar então com a primeira. E eu começo aqui com a mais, talvez a mais comum, a que demanda mais tempo, que é o planejamento de aulas. Eu me lembro muito bem que quando eu estava ainda em sala de aula, né, para quem não sabe, eu fiquei quase 34 anos em sala de aula, mas eu também, né, assumi coordenação, gestão e tudo mais, e eu via muito, principalmente o pessoal, eu tinha mais contato, até pela proximidade física, né, da escola onde eu trabalhava, diariamente, eu via muito pessoal, principalmente no final do ano, se reunindo nas salas, fazer planejamento, principalmente o pessoal dos anos iniciais, fundamental anos iniciais, fazendo planejamento, aquela loucura do dia todo, vários dias, né, se reunindo, e bacana, um trabalho super bom, super bacana, mas também muito, muito cansativo, né, demandava muito tempo, tá, para quem é do fundamental aqui, anos iniciais, com certeza vai entender, né, o que eu tô citando, o que eu tô falando, tá, vai concordar, e é um trabalho realmente desgastante, tá, mas que precisa ser feito, não tem a menor dúvida disso, mas que demanda muito tempo, né, então, hoje, a gente já consegue trabalhar de forma muito mais tranquila. Então, quando eu penso aqui em planejamento, né, a gente sabe que o professor gasta muitas horas aí nesse planejamento. Aí vai lá pesquisando, como está no slide aí, né? Pesquisa conteúdo, vai fazer a organização, a estruturação, né, da sua aula, aí criatividade, e ver como é que vai ficar no formato final. Caramba, é um processo realmente desgastante. E todo professor tem que fazer, independente da educação infantil até o ensino médio. Claro, com práticas diferentes, com ações diferentes, mas todo mundo tem que fazer, tá? Quem não faz, precisa se corrigir, né? Diariamente as coisas estão mudando, então eu preciso adaptar sempre minhas aulas a isso. Foi, inclusive, gente, só uma observação, foi um dos motivos que me fez sair da sala de aula, eu saí em 2023, foi a primeira vez em 30 e tantos anos aí de sala de aula, que eu acabei tendo que, várias vezes, eu repeti os slides de um ano para o outro, porque eu simplesmente não tive tempo de ajustar meus slides. Quando chegou nesse ponto, eu falei, não, tá errado. Eu não estou sendo justo comigo, eu não estou sendo justo com os meus alunos, porque eu estou aqui na sala de aula, mas com a cabeça muito, muito longe. Então, eu não estou conseguindo ser o professor que eles merecem que seja. E aí foi que eu falei, não, chegou a hora, então, né, vamos deixar aí para quem está com mais gás, né, com mais tempo, e aí foi quando eu saí de sala de aula, tá? Uma pena, né, às vezes sinto falta, né? Mas vamos lá, gente. E aí, o que é que a gente pode fazer, né? Com a IA, como é que a gente pode pensar esse planejamento de aulas? Bom, aí a gente tem uma série de elementos importantes, né? Definir os objetivos, o conteúdo, atividade prática, avaliação e assim por diante. Vamos lá, vou começar então aqui, tá, gente? Ó, eu vou utilizar várias vezes o ChatGPT e essas ferramentas, vamos chamar de assistentes, tá? É o termo correto. Todos esses assistentes que vão ser utilizados a partir de agora, gente, eu vou disponibilizar eles para vocês utilizarem aí durante algum tempo, não posso deixar eternamente não, sabe por quê? Porque é cobrado da minha conta, viu? Eu vou deixar para vocês um tempinho só, viu? Só para vocês verem como é que faz, mas aí depois a gente ensina como é que cada um pode ter o seu, tá bom? Mas eu vou deixar isso disponível para vocês, sem dúvida nenhuma, tá? Então vamos lá, gente, vamos criar aqui, ó, vamos usar aqui um primeiro. Esse é o ChatGPT, deixa ele carregar aqui para jogar para outra tela. Eu vou ficar olhando aqui para o lado, porque eu estou com outra tela aqui, tá? E aí, por isso eu vou ter que ficar olhando aqui para o lado para ficar acompanhando, tá bom? Então, não esquente ficar olhando para minha lateral aqui, não. Gente, vamos lá. Depois eu mostro como é que isso aqui está configurado. Não vou falar de prompt agora, tá? Eu já falei de prompt em outras oportunidades, vou mostrar a ferramenta já sendo utilizada, mas prompt a gente pode falar em outro momento. Então, essa ferramenta daqui, esse assistente daqui foi criado. E veja como ele é simples, gente. Ó, vamos lá. Começar. Tá? Vamos colocar ele para trabalhar aqui. E aí ele tem aquela conversazinha, para quem já conhece ChatGPT. Vamos falar algo bem aleatório aqui, né? Tema de aula, sei lá. Bom, eu sou professor de física, tá? Eu vou escolher algo de física aqui. Vou escolher o quê, gente? Eu vou escolher energia, sei lá, energia mecânica. Eu acho que meu amigo Ícaro, não sei se ele está por aí, ou se tem mais algum professor de física, né? Energia mecânica. Do ensino médio. Tá? Veja que eu deixei ele configurado, gente, para ele sair perguntando o que é que ele precisa, ó. Então, basta você ir respondendo para ele. Tá? Qual a faixa etária? Bom, ensino médio, energia mecânica, primeiro ano, vamos colocar lá seus 15 anos, mais ou menos. E qual outra pergunta que ele quer? Tempo estimado. Bom, digamos que eu vou dar uma aula de 1 hora e 30 minutos. Tá bom? Então, as 4 perguntas que ele fez, né, já respondi.
E vamos ver em funcionamento, tá? Vamos lá. Ele perguntou se pode gerar. Sim, pode gerar. Vamos lá. Vamos ver o que, é que ele produz para a gente. Gente, olha aí, ó. Para quem não utiliza ainda a ferramenta, vê como que ele produz de forma rápida, não é de forma aleatória, tá? Faz o sentido. Me perdoe se estiver ouvindo meu cachorro aqui, tá? Não é o Caramelo do filme, não. Por sinal, né, um tempinho, vale a pena assistir. É bem bacana o filme Caramelo, para quem não assistiu ainda, tá? É o terceiro no mundo mais assistido na plataforma Netflix. Então, eu tenho uma caramela aqui que me faz esse barulhinho, tá? Mas voltando. Então, gente, veja o que ele produz. Ó. Eu defini que eu queria esses pontos, que ele definisse o objetivo, que ele definisse o conteúdo, a atividade prática, ele criou aqui, nem sei o que é isso, montanha-russa de bolinhas, tá? Imagino que seja, tá? Avaliação, recursos, gente, o planejamento, ele já vem pronto. E ele começa, eu posso melhorar, ele, por exemplo, ele quer saber se ele está me perguntando se eu quero que ele faça referência a BNCC. Eu vou colocar assim, vamos ver o que vai sair daí, tá? E aí, tá aí, ó, né, ele monta lá no nosso plano de aula, e agora associando as competências e habilidades da BNCC. E aí, vamos dar uma paradinha aqui, porque eu vou falar isso agora, mas o que eu vou falar agora, gente, vai servir para toda atividade que vocês venham a realizar através de inteligência artificial. Sempre façam a curadoria. Verifiquem, confiram se as informações estão corretas. Exemplo, eu não sei de cor, eu até sei professores que sabem, né, têm gravado isso, essa codificação, por exemplo, da BNCC, das competências e habilidades da BNCC. Eu não tenho decorado isso. Já estou 2 anos aí fora da sala de aula, então, é aí mais um motivo. Já não tinha antes, confesso, tá? Eu sempre pesquisava como precisava, né? Então, não sei se essa codificação está correta, ou seja, a gente é que tem que validar, tá? Mas ele já fez. Eu acredito que esteja correta, tá? Essa codificação, mas vale a pena validar. Sempre. A última palavra tem que ser nossa, tá? Quando eu falo tem que ser nossa, no sentido de validar as informações. Então, mas voltando, supondo que aqui esteja tudo certo, então, gente, ó, tem tudo pronto aqui para ser aplicado. Então, já estou com todo o meu planejamento. Aí ele continua, se você continuar aqui, gente, ele vai conversando com você até um tempão, né? Então, eu já tenho um planejamento pronto, eu criei um padrão, esse padrão aqui, para esse assistente, se você for mudando de assunto, ele vai ser mantido, por quê? Porque no prompt que eu idealizei, eu vou mostrar só por alto, tá, gente? Mas eu não vou detalhar isso, tá? Só para talvez tirar a curiosidade de alguns. Isso daqui, ó, eu criei esse chat GPT, e aqui, ó, deixa eu ampliar aqui para ele. Pronto. É aqui onde está todo o meu prompt. Tudo aquilo que ele gerou foi porque eu fiz a pergunta para ele. E esse prompt está perfeito? Nunca vai estar perfeito. Ele sempre pode ser melhorado, porque cada um enxerga o mundo de um jeito, então cada um vai querer fazer as perguntas e quer obter as respostas de um jeito. Então, esse foi o prompt que eu escolhi, tá? Definindo o que é que eu quero de objetivo, conteúdo e tudo mais, mas não quer dizer que tem que ser esse o perfeito, tá? Então, ali foi só para mostrar para vocês que existe um prompt por trás. Repito, vocês não precisam saber disso, esse assistente vai ficar disponível para vocês durante um tempo, mas aí em outro momento, aí sim, eu posso mostrar como é que a gente monta esses prompts para cada um ter o seu, tá bom? Mas, voltando aqui para nossa ferramenta, tá aí meu planejamento criado, gente. Coisa que, não sei se alguém pode comentar aí, coisa que dura, né, talvez horas, a gente faz aqui nem medir, mas em questão de segundos a gente conseguiu, né, esse planejamento, tá? Então, ganhar tempo no nosso dia a dia acaba sendo fundamental. Repito, né? Lembra que eu falei com vocês que eu ia falar muito na palavra tempo? Né? Com certeza. Ganhar tempo, ter uma maior produtividade, né? Fazer mais em menos tempo. E esse tempo vai sobrar para quê? Passear com a família, por exemplo, né? Sobrar tempo para assistir o Caramelo, né? Nem sei se é só Netflix ou se vai para o cinema também, acho que é só Netflix, tá? Ok, gente? Perfeito? Então, vamos lá, vamos voltar. Deixa eu fechar isso aqui, porque a gente já vai para outra prática. Hoje vai ser assim, tá? Vai ser tudo muito corrido, no sentido de mostrar todas as práticas, mas todas elas vão estar disponibilizadas para vocês aí, e eu faço questão de deixar tudo arrumadinho para colocar lá no grupo de vocês, para não precisarem copiar nada agora, perder tempo com isso, tá bom?
Tudo bem? Vamos seguindo? Então, primeira atividade já foi. Vamos para outra? Outra grande dor que nós temos, né? Deixa eu tomar só um golinho d'água aqui, senão daqui a pouco a garganta começa a falhar. Outra grande dor, né, que o professor tem, gente, é a correção de provas. Não vou nem falar de prova objetiva, né, de múltipla escolha, porque as provas objetivas hoje a gente tem, caramba, no mercado tem muita ferramenta que faz isso, né, correção de prova, que dá estatísticas, gráficos, né, um monte delas. Eu estou falando exatamente daquelas provas subjetivas. E aí o pessoal que trabalha com esse tipo de disciplina, né, certamente sofre bastante. Tem que ler tudo, né, às vezes até tentar entender o que o aluno escreveu, a própria letra, né. Eu, por exemplo, enquanto aluno, entre 1988 e 1990, já faz um tempinho, né, no meu terceiro ano eu tive que fazer caligrafia, senão minha redação não seria corrigida, porque ninguém ia entender. Eu fiz caligrafia lá, né, na época com a professora de português que ela me sugeriu, eu fiz e sem problema nenhum, faria quantas vezes fosse necessário. Vamos lá, gente, então mudando de atividade, né, correção automática, dando um feedback. E eu vou falar sobre correção automática, mas vou até já puxar um gancho, né, me veio à mente agora. Isso aqui poderia ser, isso que eu vou mostrar agora, poderia ser aplicado a uma pesquisa de opinião, não necessariamente uma prova, uma pesquisa de opinião, a partir de um texto que foi informado por um cliente, pelo pai, ou pelo próprio aluno, não sei, eu entender o que ele quis dizer e interpretar aquela informação como sendo informação positiva, negativa, a gente costuma chamar isso de análise de sentimentos, tá? Gente, é a mesma ideia, é a mesma técnica, tá? Mas vamos lá. Então, correção automática com feedback. O cansaço que isso nos traz é um cansaço, né, gigante, né, de fazer todas essas correções, mas será que a gente não consegue ter uma ajuda? Sem dúvida nenhuma, isso foi uma outra dor aí. E aqui eu escolhi o seguinte, gente, ó. Corrigir prova subjetiva certamente é muito desgastante. Eu não sou professor de redação, não sei se tem algum professor de redação aqui no grupo, aqui na live, tá? Mas imagino que seja muito desgastante. Eu não estou corrigindo 2, 3 linhas, eu estou corrigindo, né, uma redação completa, tentando entender o que ele quis dizer, é bem louco, né? Então, vamos ver uma aplicação disso, tá? Olha só. Deixa eu colocar para cá. Então, esse já foi um segundo assistente que eu criei, vou deixar disponível. Cadê o professor de redação? Tem mais algum? Tem algum aqui? Não sei, né? Não sei se... Bom, não tem problema. Se quem não tiver, depois dá uma olhada. Vou fazer o seguinte, vou pegar eu já copiei, tá, gente? Já deixei guardado aqui alguns exemplos de redação. Deixa eu pegar um aqui, exemplo de redação. Eu peguei 2 aqui para vocês. Isso aqui, gente, eu peguei da internet, tá? Não sei nem quem foi que fez. Eu mandei pesquisar lá, né? Me dê algumas redações já realizadas. Então, peguei essa daqui, se eu não me engano, foi 2022 esse tema, não vou lembrar de certeza agora, né? Deixa eu copiar isso aqui. Vou copiar essa redação, tá? Deixa eu tirar aqui da tela esse conteúdo, e vamos lá, né? Porque daqui a pouco eu vou colar essa informação. Vamos lá, ó. Então, como é que esse assistente vai funcionar? Então, ele vai me fazer algumas perguntas, eu coloquei aqui, né? Qual o tema? Caramba, é só o tema que eu tenho que lançar, peraí. Então, deixa eu copiar aqui o tema. Então, o tema da redação foi esse. Qual o nível de ensino? Vamos colocar, né? Vou até copiar isso aqui, não vou nem para não digitar de novo. Terceiro ano de ensino médio. Lembrem de tentar fazer a associação com a sua realidade, tá? Então, aqui é uma redação, poderia ser uma questão subjetiva qualquer, de biologia, sei lá, de história, né? Uma questão subjetiva qualquer. E colhe abaixo o texto completo da redação. Então, vamos colar, vou copiar ele aqui, aquele que eu mostrei a vocês. Então, colei e vamos ver o que vai dar. Pronto, gente, ó. Então, deseja prosseguir? Sim, vamos prosseguir. Ele sempre confirma, né? E vamos lá. Gente, eu não sei se vocês para quem tem algum contato com redação, mas eu não sou professor de redação, né? Longe disso. Mas eu sei que toda redação, quando ela é corrigida, e no padrão Enem, eu estou falando aqui de padrão Enem, desculpa, era para ter falado no começo, ela tem 5 competências,
cada uma valendo 200 pontos, né, dando um total possível de 1.000 pontos, tá? E aí, competência 1, domínio da norma padrão da língua portuguesa. Competência 2, compreensão da proposta de redação. Detalhe, antes que vocês estranhem, tá? Eu não peguei essa redação à toa, não, agora confessando a vocês, tá? Essa redação foi uma das, do ano 2022, se não me engano, uma das redações nota 1.000. Vamos ver se ele bateu 1.000 também, tá? Vamos testar aqui. Então, competência 2, ó, a nota que ele deu, 200 de um total de 200. Competência 3, 200 de 200. Competência 4, 200 de 200. E competência 5, 200 de 200. Então, bateu certinho com a nota que foi dessa redação. Se vocês depois pegarem esse tema daqui, gente, se eu copiar essa redação e vocês forem pesquisar, vocês vão ver que realmente essa redação foi a redação nota 1.000, tá? E aí, o que foi que eu fiz aqui, nesse assistente? Simples. Eu coloquei para ele trabalhar com o manual de correção de redação do Enem 2025. Então, eu esse manual, né, coloquei para ele e eu disse, olha, trabalhe em cima desse manual. Então, se o manual é da própria correção do Enem, então, quando ele fez o comparativo lá de conteúdos, então ele bateu. Por isso que a nota 1.000, tá? Então, alguém falou, desculpa, eu ouvi algo? Não, acho que não, né? Bom, vamos continuar. Então, gente, ele se baseou no manual dele, né, de novo, né, eu só fiz anexar um documento, que é um documento de não sei quantas páginas lá, anexei um documento para ele tomar como base, a chamada base de conhecimento, e ele corrigiu de acordo com aquela norma, tá? Então, pensando em redação, gente, veja que praticidade, tá? Então, ele fez o comentário de cada competência, mas não terminou aí. Ó, ele disse que a nota final foi 1.000 de 1.000, fez um resumo, né, pontos fortes, ainda achou até algumas oportunidades de aprimoramento, recomendações, assim por diante, tá? Então, vejam o ganho que se teve, né, com esse tipo de correção. E aí, uma aplicação que a gente teve a falar, gente, mas aí você vai ter que confiar cegamente na inteligência artificial, pode ser que ela falhe, pode ser, sim, não tenho a menor dúvida disso, tá? Mas, do mesmo jeito que a gente também pode falhar. Eu imagino que um corretor de redação, eu não sei como é que funciona, tá, exatamente, mas imagine que ele corrija, sei lá, 50 redações por dia, não sei se é isso, né? Se alguém puder me ajudar, eu não sei se é isso, mas digamos que seja 50 redações por dia. Eu tenho a impressão de que a primeira correção não é corrigida com o mesmo critério da última redação. A gente cansa, né? Isso, repito, gente, é uma coisa que eu estou imaginando, eu sei que existe toda uma técnica para isso, mas nós somos falíveis, né? A gente também erra. Então, pode ser que a IA erre, eventualmente, mas é muito mais difícil dela errar. Primeiro que ela não vai cansar. Então, o critério que ela utilizou no começo vai ser o mesmo critério que ela vai utilizar no final. Por quê? Porque o critério que ela está utilizando, nesse exemplo que eu estou citando aqui, é o manual de redação do Enem 2025. Então, isso ela não vai errar. Ela não vai esquecer de um tópico ou outro. Não, isso não vai acontecer. Tá bom? Ou, né, como eu falei, uma aplicação, uma outra aplicação para isso, e eu vou dar um exemplo que eu citei, eu conversando com um professor, eu não sei se o professor Fagner está aqui presente, mas um colega do professor Fagner conversando, né, vai que um aluno resolve fazer uma redação no momento em que não tem contato com o professor, não está em contato com o professor, e aí ele quer essa redação corrigida. Ajudaria bastante, né, está do lado dele, terminou com a redação, ele manda corrigir, ele teria até mais argumentos para conversar com o professor posteriormente, né, para saber discutir com o professor. Professor, o que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo? Né, vale a pena? Realmente essa dica dele foi bacana? Não foi? Tá? Então, imagina o ganho que você pode ter com isso, tá? Então, esse é um outro assistente que vocês vão ter contato com ele, né, assim que a gente terminar, tá? Perfeito? Então, essa foi a nossa segunda prática. Vamos para mais uma prática aqui. E essa... Essa daqui, ela é muito direcionada acho que para séries dos pequenininhos, na educação infantil, talvez fundamental anos iniciais, é algo parecido. Qual que é a ideia aqui? Imagina uma situação, e eu não sei se acontece assim, tá, gente? Se acontecer de forma diferente, a gente poderia até rever isso, né? Mas imagina que existe uma avaliação na escola em que não vai ser por nota, vai ser por observação. Então, hoje o aluno fez isso, hoje ele fez aquilo, não conseguiu atingir isso. Então, digamos que todos os dias o professor vem e faz alguma observação. E, inclusive, Niara, né? Pronto, Davidiane, né? Isso. Então, imagine que
você precisa fazer essas observações diárias. E vou mais. Vou até mostrar uma coisa que nem estava aqui no script, viu? Eu não sei se vocês sabem, vocês nem precisam digitar isso. Vocês podem, deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui em loco, tá? Deixa eu ver se tem algum documento aqui, gente. Vocês não precisam nem digitar isso, vocês podem falar isso e esperar que ele monte lá esses textos. Por exemplo, aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um documento. Não sei se vocês conhecem isso, gente. É só uma dica, tá? Fugindo um pouquinho do tema inteligência artificial, eu não sei se vocês conhecem. Essa tela vocês conhecem, né? Que é um documento lá do Google Docs, tá? E você tem essa ferramenta daqui, não sei se vocês conhecem, digitação por voz. Então, vamos dar um exemplo. Tem uma professora, um professor, não sei, né? Educação infantil, geralmente professora, né? Então, professora que faz diariamente observações sobre seus alunos. Mas, caramba, tem que parar para digitar aquilo toda hora, né? Pode cansar, eu todo dia fazer isso. Não preciso. Eu posso chegar aqui, ó, né? Deixar um documento aberto, um por aluno, não sei, aí cada um escolhe a maneira que achar mais conveniente, e começar a falar. Por exemplo, nesse momento, Gênesis está falando sobre inteligência artificial. Não é Gênesis, não, é Gênesis, tá? Então, Gênesis está falando... Tá aqui, gente, ó. Ele acabou me ouvindo. Então, tá bom, não vou falar mais não. Então, veja que ele vai montando aí, ele vai digitando, entre aspas, né, à medida que eu vou falando. Então, imagina isso no dia a dia com a professora, tá? Então, ele vai falando isso e vai colocando observação. Então, hoje ela não lanchou, né? Hoje ele teve problemas, sei lá, de saúde, alguma coisa assim. E aí ele vai criando várias e várias observações, tá? Então, isso aqui foi só uma parte, né? Então, ele vai criando várias e várias observações. Mas, no final do mês, no final do bimestre, não sei, né, esse aluno recebe uma avaliação formativa, um registro, como eu ouvi aqui no termo, né, que é utilizado, registro de desenvolvimento da criança, né, um documento mais formal e tal, tá? Caramba, fazer isso aluno por aluno não deve ser fácil. Você deve ter feito, você não vai lembrar do que aconteceu durante todo o mês com o aluno. Eu imagino que essas observações sejam feitas diariamente, semanalmente, não sei, para depois serem resumidas no processo final. Imagina você ter 25, 30 alunos e fazer isso para cada um. Dá para fazer, mas gastando um tempo absurdo. Vamos ver, então, mais uma possibilidade, né? Uma outra aplicação aqui, mais um assistente que eu vou deixar disponível para vocês, que é o de avaliação formativa. Vamos lá. Então, aqui eu estou criando, né? Ele sempre faz algumas perguntas. Qual o nome do aluno? Gente, como teve um texto, que eu vou até já abrir aqui, como teve um texto que eu criei de forma... tá aqui. Esse texto aqui, o nome do aluno que eu coloquei foi um aluno chamado Lara. Pronto. Então, eu vou dizer que o nome do aluno é Lara. Faixa etária, sei lá, educação infantil, vamos colocar aí uns 5 anos. E colhe abaixo as observações. Gente, aqui foram observações aleatórias, tá? Eu selecionei aqui. Então, eu criei. Na verdade, eu pedi para o ChatGPT criar para mim algumas observações fictícias. Então, durante a brincadeira com blocos de montar, a Lara discutiu brevemente com um colega, então, várias observações, tá? Sobre tudo. Então, definir isso e vamos ver o que é que ele traz para a gente. Então, ele só quer confirmar, né? Então, sim, vamos confirmar. E aí, vamos ver qual o relatório que ele vai nos trazer, gente, ó. Então, ele faz um resumo de todo esse conteúdo, quer dizer, aquele conteúdo que você já acumulou durante vários dias, tá? Todo dia tinha alguma coisa que você acumulava esse conteúdo. Repito, você pode escrever ou falar, né, que transformar em texto. E ele gerou aqui esse documento, esse texto, que talvez tenha ficado muito grande, né? Caramba, ficou muito, né, ficou gigante. Vamos fazer assim, resuma. Vamos ver o que ele dá, o que ele faz. Então, a versão resumida, pronto, agora já deu uma diminuída, já diminuiu bastante, tá? Então, esse documento, esse texto que ele criou, aí, claro que você vai sempre verificar e simplesmente copiar e colar lá para o seu ambiente, não sei qual o sistema que é utilizado e tudo mais. Então, imagina o ganho de tempo que você tem, gente. Repito, ó, você pode utilizar seu celular, né, para falar isso, vai falando com ele, vai registrando essas informações, depois só vai jogar para cá, num ambiente um pouco melhor elaborado. A gente pode criar até uma aplicaçãozinha que você pode transformar em áudio,
tá? Ou de áudio transformar em texto. Então, você tem várias possibilidades. Não é o caso para a gente discutir isso aqui agora, né? Seria um upgrade, né? Seria uma versão 2.0 aí do assistente, tá? Mas veja o ganho que a gente pode ter com uma ferramenta como essa, né? Então, é algo realmente bem bacana, né? Que faz muita diferença. Lembre, né? Onde é que eu estou querendo chegar sempre? Ganho de tempo. Reduzir o nosso trabalho, mas aumentando ainda assim a nossa eficiência, né? O nome da nossa palestra, né? Como reduzir seu trabalho docente e ainda assim ensinar melhor. Então, essa está sendo a nossa ideia, a nossa proposta, tá? Então aí, né? Com essas 3 tarefas que a gente viu até agora, vai ter mais, tá? Não acaba agora não, vai ter mais. Com essas 3 tarefas que a gente está aqui agora, até agora, coloca aí no chat, né? Qual delas é que consome mais seu tempo, né? A primeira, a segunda ou a terceira, né? Para quem está em sala de aula. Alguém tem alguma que se destaque mais, que gaste mais tempo? Pode colocar no chat, gente, só para não ficar falando o tempo todo, né? Vou tomar uma aguinha aqui também, ficar só eu falando. Correção de prova, né, Patrícia? É verdade. Correção, gente, só acho que correção é o que dá mais trabalho. Com certeza, correção é verdade. Aqui, bom, meu filho tá lá no quarto e minha filha não tá aqui, mas aqui, quando eles eram menores, eu colocava os dois para corrigir. Claro, questão objetiva, é lógico, né? Só marcava a letra correta. Então, eu colocava eles porque era... E outra, né? Qual o dia que a gente corrige? Final de semana. Quer dizer, aquele dia que a gente tem para dar aquela descansada, naquela relaxada, a gente leva o trabalho para casa, né? Então, se a gente conseguir alguma ferramenta, né, que nos ajude, né? Qualquer ferramenta certamente vai ser prática. E aí, uma dúvida que talvez alguns estejam tendo. Ah, gente, mas você utilizou uma redação que estava digitada, né? Estava com um texto lá. Mas, gente, hoje, quase todas as IAs, né? O ChatGPT, Gemini, que é do Google, Claude, que é de uma empresa chamada Anthropic, mais recentemente o Perplexo, então, várias delas já estão tendo um bom reconhecimento de escrita, tá? Existem algumas outras ações aí, alguns outros recursos, né, que ajudam. Por exemplo, está aqui, ó, por coincidência, está até aqui, fica na minha sala. Tem um caderno, não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas de uma empresa chamada Jandaia, tá? Em que esse caderno, ele tem... É um caderno normal, gente, né? Uma escrita normal, mas ele tem aqui uns QR Codes, né? E que depois que você escreve, você tira uma foto no aplicativo dele próprio, tá? E ele já converte tranquilamente lá para texto. E aí você copia esse texto e faz o que achar melhor. Então, hoje, as ferramentas de reconhecimento de escrita já estão, né, muito avançadas, tá? Ontem eu conversei até com um colega a respeito de que reconhecimento até de leitura labial, gente, não precisa nem ter o áudio, a leitura labial já tem avanços, né, significativos aí na área. Então, né, eu acho que o céu é o limite, acaba sendo, né? Bom, então, foram as 3 primeiras práticas, pensando aí em produtividade, e que a gente pode aplicar para qualquer setor, tá bom? Mas, eu falei que a gente tem um monte de coisa, né? Que horas, caramba, já tem quase 50 minutos nessa brincadeira. Mas, ó, quando eu falo em IA, gente, repito, em mais tempo, em ganho de tempo. Vou reduzir aqui o ar-condicionado que está esquentando. Bom, mas esse ganho de tempo, sempre com a expectativa de ter um ganho na qualidade do nosso trabalho. Não é um ganho à toa, não é uma redução de tempo à toa, tá? E aí, gente, ó, a gente não precisa se preocupar com a parte interna da ferramenta, não. Eu costumo falar também o seguinte, que a gente hoje, independente do setor, tá? Seja educação, seja qualquer um outro, a gente precisa saber qual é o nosso negócio, qual é o nosso trabalho, e eu preciso me comunicar. Se eu dominar essas 2 informações, eu domino o que é o meu negócio, né, a minha função, e eu sei me comunicar com as ferramentas, o que ela faz por trás, gente, pouco importa, tá? A gente não tem necessidade de saber, tá? Deixa que ela se vira. Ou seja, o item criatividade, ele é fundamental aqui, que é exatamente o poder dessa comunicação com a inteligência artificial. Vamos lá, vamos continuar, temos mais práticas, tá? E aí, nessa prática, foi uma das práticas que eu também fiz um vídeo recente aí lá no meu canal do Instagram. Eu vou utilizar uma ferramenta diferente, não vou utilizar o ChatGPT, vou utilizar uma chamada, gente, ó, Storybook. E aí, dica, serve para todo mundo, não tem a menor dúvida disso, tá? Mas quando a gente vê isso, a gente pensa logo mais na educação infantil. Mas, repito, gente, isso aqui pode ser utilizado para qualquer segmento, tá? Então, é o Gemini, a ferramenta chamada Storybook,
O que que é isso? É a criação de um livro de histórias. Isso aqui está em inglês, mas não se preocupe com isso, tá? Então, vamos conversar aqui uma historinha. Eu não vou nem pensar muito, gente. Vamos criar uma história de um cachorro. Vou pegar a história do filme, chamado Caramelo. Para quem não assistiu, repito, vale a pena. E é adotado por uma pessoa que está com uma doença grave. Essa é a história do filme, tá? Pronto. Não vou nem entrar em detalhes. Deixa eu ver qual é a criatividade, né, dele. Então, ele está criando aqui um livrinho de história. E repito, esse aqui eu criei uma história, ele deve criar uma história infantil, imagino eu. Mas isso aqui eu posso colocar com um fato histórico, por exemplo, tá? Se você quiser. Oi, desculpa, acabei não ouvindo, não entendi. Bom, perdão. Então, isso aqui pode acontecer com um fato histórico, gente. Criar um texto, né, uma historinha, um livrinho aí, né, com alguns personagens, né, que falem de algum assunto específico, não sei, tá? Deixa eu ver se ele gera aqui, ou se ele ainda tá pensando aqui ainda, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho... Bom, quando ele pensa aqui, deixa eu ver, acho que eu já tenho algum outro... Pronto, eu vou pegar esse daqui. Vamos, né, enquanto ele pensa lá, se ele gerar em tempo, a gente volta. Mas isso aqui foi um que ele criou, em que eu coloquei, basicamente, algo bem simples. Eu só crio uma historinha envolvendo um coelho e uma tartaruga, uma coisa assim. Gente, é o que ele gera, ó. Vê que legal, para isso, ó. Um livrinho em que eu tenho esse texto. Vocês não vão conseguir ouvir, mas eu posso pedir para ele ler essa historinha. Então, imagine isso na educação infantil. É da cabeça dele, claro que esse conteúdo aqui eu posso, né, ajustar, mas é da cabeça dele. Então, esse material, ele é gerado, gente, inclusive dizendo que sou eu o autor. Mentira, né? Não fiz autoria de nada aqui. Então, ele pode ser gerado automaticamente. Imagine isso na sala de aula, com cada aluno criando a sua historinha, né? Não sei, estou imaginando aqui uma atividade em que o aluno tem que desenvolver uma história envolvendo, né, algum fato, alguma coisa assim. Então, olha a ferramenta já prontinha, gente. E ele não precisa um prompt super simples, e vai muito da criatividade, tá? Com certeza, e aí já serve para o dia de amanhã, tá? Principalmente quem trabalha com a criançada. Com certeza, vocês pedirem para eles criarem isso, vão surgir as mais variadas histórias, né? E certamente algumas que valem a pena a gente levar em consideração. Então, ele gera aqui a historinha, nem veio qual o conteúdo, tá? Não vou nem pensar nele aqui agora, tá? Mas gera a historinha que é bem bacana, tá? É uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, tá? Então, esse é outra ferramenta aqui chamada Gemini, é um concorrente, né, do ChatGPT, né, que tem uma excelente funcionalidade também, tá bom? Então, mais uma ferramenta, essa eu direcionei para a educação infantil, porque eu acho que tem muito mais a cara deles, apesar de não sei a partir de que momento que eles conseguem ler, nem sei se na educação infantil eles já leem, mas eles podem ouvir, tá? Mesmo que ele não leiam, se você clicar no botãozinho aqui de listen, né, ele pode ouvir, tá bom? Então, é mais uma ferramenta, mas, repito, estou falando de educação infantil, mas isso aqui, né, é a criatividade, vai para qualquer outro segmento. Vamos mais uma? Olha aqui, ó, fundamental menor. Então, aqui, eu idealizei a criação de atividades lúdicas, atividades diversas. Vamos ver o que é isso? Vamos lá. Tome atividade. Eu falei para vocês que enchei vocês de atividade hoje. Dá para todo mundo utilizar já amanhã. Vamos lá, um gerador de atividades lúdicas. Vamos ver o que é isso? Ó, aí eu tenho um tema lá, que eu conheço, sei lá, vamos lá. Tema, vou pegar um que ele colocou ali como sugestão, ó, frações. Vou colocar aqui, né, frações. E estou mostrando já ao vivo, né? O objetivo pedagógico que ele está querendo que eu atinja é desenvolver raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Vamos lá. Nível de dificuldade. Não, vamos ser bonzinho, né? Vamos colocar o nível fácil. Vamos ser bonzinho aqui. E modelo de atividade. Ele coloca aqui algumas sugestões, gente, ó. Vai ser sei lá, missão, não sei nem o que é isso.
Missão matemática secreta. Então, vamos lá. Missão matemática secreta. E vamos lá, vamos colocar para ele trabalhar. Então, sim, pode gerar, pode continuar. E aí lá vem ele com as atividades já desenvolvidas, gente. Lembre que ele teve 5 opções, né? Eu fiz com uma, posso fazer com cada uma das outras 4, né, que não foram. Mas olha aqui a atividade já completamente já descrita, né? O que vai ser feito, qual a descrição, quais os materiais utilizados, a instrução de como jogar. Eu nem olhei, tá, gente? Nem sei aqui, né? Eu teria que fazer a curadoria, verificar se tá tudo ok e tal. Mas, em princípio, deve estar tudo, né, bem encaminhado, resultados esperados, e assim vai, gente, ó, veja o tempo que eu gastei para gerar um jogo, nesse caso aqui com tema de frações, poderia ser um tema qualquer, tá, mas para gerar um jogo para ser utilizado lá pelos alunos, tá, onde eles mesmos poderiam montar esse jogo, né, e imprimir, aqui ele coloca uma versão imprimível, imprimir os papéis, recortar, colar, porque eu acho que esse trabalho manual também tem a sua grande importância, mas eu gastei quanto tempo aqui? Segundos, né, para gerar isso, né? Imagina você ter que pensar nisso, sair pesquisando o que é que existe no mercado de jogos interativos, tá? Então, aqui a gente consegue ter algumas soluções bem rápidas. E lembre-se que isso não finaliza aqui. Você pode muito bem sair conversando, dizendo, olha, mude isso, mude aquilo, eu gostei disso, não gostei daquilo, né? Vale a sua criatividade. Então, tá aí mais uma, né, ferramenta super prática, super fácil de utilizada, bem intuitiva, né? Basta de responder o que ele está perguntando no comecinho, que a atividade vai tá liberada, tá? Vamos lá, vamos mais, já são 8 horas quase. Epa, vamos embora. Vamos lá para fundamental maior agora, tá? Gente, aqui, ó, no fundamental maior, eu tenho, eu dei 2 sugestões, tá? Mas aqui, eu vou pegar só dessa, até por causa do tempo, mas esse, vocês vão ter acesso a isso aqui também. Vou só comentar, o que é esse flashcard? É aquele tipo de aplicação, aliás, eu acho que eu tenho alguma já pronta aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Só um momento, eu acho que eu já tenho aqui, pronto, veja só, vamos lá, o flashcard, eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Flashcard. Eu pedi para ele gerar. Flashcard é aquele cartãozinho que você clica, ele vira, né, com a pergunta, com a resposta, né? É um material para estudo, né? Tipo brincadeira, tá? Aí aqui eu pedi para ele gerar um flashcard, né, com a ferramenta, sobre o tema fotossíntese. Poderia ser um tema qualquer. Cadê? Acho que minha amiga Anne está por aí, né? Pelo menos estava, não sei se ela está ainda, tá? Mas imagine que seja fotossíntese, tá? E aí, esse aqui deu até uma... Deixa eu ver se ele corrigiu. Ele estava até com uma falhinha. Aí eu clico aqui em virar o cartão, ele disse, não sei se a resposta está correta, mas imagino que esteja. E aí vai, né? Gente, isso aqui, eu não fiz programação nenhuma. Eu só fiz perguntar a ele, olha, ele fez as perguntas, né? Você quer de que assunto? Eu, X. Quer quantos cartões? Aí eu coloquei 10. Só isso. O resto foi tudo com ele. Então, toda essa movimentação, né, de vira e volta, não precisa saber nada, absolutamente nada técnico, nada de programação. Você precisa saber do seu conteúdo só. E seguir as instruções, mais nada, tá? Então, é mais uma ferramenta em formato um pouco mais lúdico que você pode acabar criando, tá? E para utilizar em sala de aula, tá? Muito tranquilo. Você pode, por exemplo, disponibilizar para os seus alunos. Você pode criar esses flashcards, como, por exemplo, revisão de um assunto, revisão para uma prova. Então, você cria os flashcards com a revisão e passa para eles, olha, né, estuda a revisão por aqui, tá? Né, com essa ferramenta super tranquila de ser criada. Veja que internamente, lembra que eu falei que internamente tem um monte de coisa que a gente precisa saber? Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo código de programação, gente. Esqueça, você não precisa saber absolutamente nada disso. Lá por trás é que isso aqui está sendo rodado. Pouco importa, é problema dele, não é problema nosso, tá? Deixa que ele faz lá a parte dele, né? Eu só vou clicar aqui nessa prévia para colocar a ferramenta para rodar, tá? Super tranquilo também. O quiz é algo parecido, só que mais simples, é pergunta de múltipla escolha, tá? Mas também é mesmo fundamento em que ele vai fazendo algumas perguntas, você vai marcando lá algumas respostas, tá bom? Então, também um processo, né, super bacana, super simples de ser criado, tá? Partindo aí, né, para o ensino médio, aí eu já idealizei uma outra coisa. Aí o pessoal do ensino médio, ó, não sei se tem alguém de história aqui, já idealizei outra coisa. Idealizei algo como um debate simulado, tá? Vamos ver o que é isso? Vamos lá, vamos colocar em tela. Debate simulado. Vamos lá, vamos começar.
Deixa eu ver o que ele pergunta aqui. Qual o tema do debate? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou colocar política. Vamos para a polêmica agora? Política. Quem serão? 2 personagens. Lula e Bolsonaro. Eita, vamos ver o que vai dar? Meu Deus, tenho até medo. Será que eu vou me arrepender disso? Qual o período histórico? A partir de 2018, vamos colocar assim. Desejo definir um tópico central, vou colocar economia. Olha, alguém colocou aqui, o que foi? Vai dar problema, né? Vamos ver. Vamos pensar aqui em economia. E qual deve ser o tom do debate? Eu quero um debate humorado, né? Não vamos criar caso também, não. Vamos ver o que vai dar? Meu Deus. Bom, ChatGPT, por favor, não faça vergonha, não, viu? Vamos prosseguir. Vamos ver o que vai dar aqui. Então, debate simulado. O encontro ocorre no auditório lotado em Brasília, nós discussões sobre o rumo econômico, barará. Participantes, Lula e Bolsonaro. Aí vamos lá. Lula, meu amigo, o povo não compreende do Excel. O que bota comida na mesa é salário e emprego, não corte de gasto. Aí lá vai Bolsonaro. Mas, ô Lula, você tem responsável fiscal, o povo vai comer inflação, e não tem picanha que aguente isso. Ué. Gente, veja só, ele já começou a pegar, pelo item picanha aqui, ele já começou a pegar algo realmente dentro do que vem acontecendo, das conversas e tal, tá? Então, ele já se contextualiza, tá? Ele não fala de qualquer jeito. Bom, aí fala aqui, Petrobras é orgulho nacional, eu prefiro lucro, eu prefiro gasolina barata, menos imposto, Estado gordo demais atrapalha o progresso, pô, né? É bem assim mesmo que ele fala, né? E aí sim vai. Então, não vou entrar em detalhes aqui não, para a gente não criar polêmica. Mas eu criei um debate aqui, né? Lá no exemplo que eu citei, eu tinha colocado lá, criar um roteiro de debate entre Robespierre e o nobre francês sobre a Revolução Francesa. Aqui eu coloquei algo, né, mais próximo da gente, né? Então, você imagina, né, criar um debate como esse lá, de, não sei, alguns temas bem polêmicos aí de sala de aula, né, seja de história, de geografia, né, questões ambientalistas, não sei, e deixar para discutir e, por exemplo, encenar isso em sala de aula. Ou seja, ele criar um script, né, para os alunos encenarem isso em sala de aula. E isso aqui, gente, serve para qualquer idade, né? Então, eu acho que fica bem bacana, é mais uma ferramenta realmente bem interessante, mais um assistente bem interessante que pode render um trabalho, né, bem bacana aí, né, em sala de aula, tá? Vamos seguindo, que o tempo é curto. Não sei se tem alguém de educação física, mas vou falar mesmo assim, eu não vi alguém, pelo menos pelo nome que eu conheça, tá? Alguém de educação física aí? Vamos lá, gente, ó. Né, como é que eu posso criar uma atividade no ChatGPT em que eu trabalho, né, com essa prática da educação física? Vamos lá, vamos ver, mais um exemplo, mais uma aplicação aqui, mais um assistente. Eu quero uma atividade de motricidade que seja para, vamos colocar 14 anos. Motricidade não, é uma atividade, né? 14 anos. Quantas estações? Vamos colocar 5 estações? Desejo formar os itens materiais? Eu não. Você escolhe, vou colocar assim, você escolhe. E, que mais? Qual é o foco principal? O foco principal vai ser cooperação. Vamos ver o que vai dar? Então, sim, é isso que eu quero, né? Confirmando. Vamos lá. Bom, gente, aí ele já começou a gerar, aí vem com toda uma explicação, né? Os objetivos, a duração, então ele detalha bem, né? Qual a intencionalidade, né? Dessa estação, dessa brincadeira, que na verdade não é necessariamente uma brincadeira, tá? Então, tudo muito bem definido, veja 5 estações, tá? Então, ele vai adequando. E outra, um detalhe que eu achei interessante aqui, que eu li rapidinho. Você vai resolver fazer em sala de aula, então ele pode ajustar, não, vamos ajustar isso aqui para um espaço menor, quadro de aula. Então, algo que poderia demorar um tempão, né, para criar, né, ele faz em segundos novamente, tá? Então, em todas as atividades que eu mostrei até aqui, gente, veja que eu tenho um ganho de tempo realmente absurdo, realmente gigante, né, com essas atividades, tá bom? Ok? Então, né, acho que são mais uma, já foram quantas? Já foram 8, né? Já tem coisa para a gente fazer aí para várias semanas. Tem muita coisa que a gente já pode colocar para
né, para rodar, né? Deixa eu só ver aqui. Não. Então, gente, ó, então, são atividades práticas, né, que a gente pode, já, como eu falei, já pode aplicar já na semana seguinte, já no dia seguinte, né, como essas 5 daqui, e aí fica a critério de cada um, né, aplicar exatamente como está aqui, ou ajustar, né, fazer, né, do seu jeito. Então, eu amplio essa criatividade e consigo realmente fazer engajamento dos alunos, algo que eu nem sei se eu coloquei lá no prompt, mas eu poderia ter pedido no prompt, olha, eu queria algo que realmente cause um engajamento maior dos alunos, com uma boa participação e tal. Então, é saber conversar, gente, é saber sempre conversar, ser bem claro, né, com a nossa ferramenta, tá bom? Mas, já fiz atividades práticas para a sala de aula, já fiz atividades, né, profissionais, digamos assim, mas e para a gente, né, para a nossa rotina, para a nossa produtividade no sentido de organização, né? Será que a gente pode fazer algo parecido, algo bacana também? Vamos tentar, vamos lá. Eu não sei, cada um tem um hábito, cada um tem uma maneira de trabalhar planejamento. Eu tenho alguns utilizam planilha, outros utilizam no papel mesmo, outros não utilizam nada, deixa tudo na cabeça, cada um faz do seu jeito, tá? Então, aqui, por exemplo, um exemplo de um planejamento semanal, né? Então, aqui na segunda-feira fazer isso, na terça-feira fazer aquilo, então, eu tenho esses planejamentos que precisam ser feitos, né? Ou alguns trabalham com checklist, com mapa mental, sei lá, então, cada um tem seu jeito, né, de trabalhar, tá? E aí, claro, se eu tiver alguma ferramenta que me ajude nisso, né, com certeza, né, por exemplo, aqui um formato mais visual, ó, né, de organização, cada um tem né, sua forma de trabalhar, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui com um outro assistente de organização de atividades, que eu também vou deixar aí prontinho, né, para vocês. O que esse organizador de atividades faz? Ó, vamos lá. Ele faz algumas perguntas para mim, ele pede para eu definir quais são os meus horários fixos, né, livres ou não, quais são as minhas tarefas e qual é o meu foco. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma planilha que eu criei e que tem esse exemplo, tá? Só para a gente não perder tempo e ter que digitar tudo isso, né? Então, eu já deixei aqui criado para vocês, ó, prontinho. Aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui, uma planilha fictícia, em que eu tenho de segunda a domingo, né? Todos os meus horários livres ou não, tá? O que é que está livre, o que está ocupado. Deixa eu tirar aqui só para copiar, que eu vou mostrar para ele só uma parte disso. Deixa eu pegar aqui. Pronto, vou passar para ele só o seguinte, gente, ó. Só isso aqui. Então, ele pede a tabela, né? Então, eu vou pegar só essa tabela, vou passar só isso aqui, ó. Só passar para você, para mostrar. Vou passar só isso, tá? Então, vamos lá. Vai ser isso aqui. Então, mandei a tabela. Ele vai pedir mais, né? Vai pedir agora atividades. Aí, de atividades, eu vou pegar isso aqui, ó. Tá? Mostrando aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atividades, tá? Então, vou passar essa aqui para ele agora. Lista de atividades, de tarefas, né? Aqui já foi. Veja que eu estou colocando como imagem, tá? Detalhe importante, não estou precisando digitar nada, estou só colocando como imagem para ele. Ele está entendendo aqui, já verificou tudo aqui certinho, tá vendo? Ó? Recebeu lista, tal. Agora falta que ele pede para priorizar, digamos que a prioridade sejam atividades pedagógicas. Pronto, então já priorizei. Veja que isso aqui eu estou falando não necessariamente é somente para professor, né? Isso aqui é para qualquer pessoa que trabalha com algum planejamento de horário, né? De horas realmente no dia a dia. Então, ele já informou tudo, posso gerar? Sim, pode gerar. Pode seguir viagem aí. E aí ele vai fazer, né, resumo total, quantas horas. Ele disse aqui, pelos conteúdos, ó, gente, ele já definiu qual o percentual de atividades que são pedagógicas, administrativas, pessoais ou pausas e tal. Então, ele já fez um planejamento aqui, ó, de segunda, terça, já deu uma sugestão de planejamento de segunda, terça, a quarta, quinta, até a sexta. E aí, ele faz uma análise. Gente, veja o quão rico, quanto isso aqui pode nos ajudar, para quem
eu sou fissurado por números, né? Então eu gosto muito disso, né? 85% dos horários livres preenchidos produtivamente, alinhado ao foco solicitado e tal. Então veja que eu tenho um resumo dessa minha organização. Ele até pergunta se eu quero exportar isso aqui para planilha, para o PDF, né, no meu caso. Mas veja que ele consegue dar uma arrumada nesses horários, né, de forma bem, né, bem tranquila, tá? Eu só defini para ele, né, quais são os meus horários livres e ocupados, defini para ele quais são as atividades que eu quero que ele organize, e um abraço, o resto ele organizou, tá? Então, outro assistente, que isso aqui serve para muita gente, não só para professor, né, serve para muita gente, claro, né, só fazendo devidos ajustes, que serve para organizar nossas atividades. Eu não sei se minha amiga Cleide está por aqui ainda, mas Cleide, com certeza, tem uma agenda super lotada, né, talvez ajudasse um pouco aí, né, nessa organização da vida dela. Mas, gente, ó, mas veja, esse assistente eu criei, e logo depois que eu criei isso aqui, aí eu tive contato com essa ferramenta que eu não sei se vocês já conhecem, tá? Existe uma ferramenta chamada Perplexity, que ela é concorrente do ChatGPT, concorrente do Gemini, tá? E uma dica para quem não sabe disso ainda, para quem utiliza celular da Vivo, você tem lá no app da Vivo, tem lá os benefícios, e essa ferramenta Perplexity, ela é gratuita durante 1 ano, na versão Pro, tá? Ela é gratuita durante 1 ano, utilizem, se não utilizam, pode utilizar, tá? Vale muito a pena. Eu não lembro, por exemplo, eu já ia falar antigamente, né? Falar antigamente, pensa que é uns 20 anos atrás, né? Mas antigamente, poucas semanas, a gente utilizava muito o Google. Para falar a verdade, gente, eu não me lembro o dia que eu fiz uma pesquisa no Google. Eu pesquiso muito no Perplexity, tá? Ele consegue ser, na minha opinião, ser mais eficiente. Não quer dizer que o Google está ruim, não é. Mas eu acho que o Perplexity tem a resposta mais adequada. Mais claro, isso é de cada um. Mas aí eles lançaram um navegador, como tem o Google Chrome, como tem o Edge, né? Firefox. Aí lançaram um navegador chamado Comet, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Gente, vamos lá. Ó, tá tendo até dizendo para ganhar R$5 para cada amigo. Vou convidar vocês, para ganhar R$5 de cada um de vocês, viu? Ó, mas vamos lá, deixa eu pegar aqui uma coisa que eu já fiz, para a gente não perder tempo, que é um organizador direto de atividade. Gente, eu consigo conectar esse navegador com a minha agenda, com o meu Google Drive, com o meu Gmail, tá? Como a gente está falando de agenda aqui, né, eu vou trabalhar com ele, mas eu poderia, por exemplo, pedir o seguinte, ó, leia o e-mail de hoje, todos os e-mails de hoje, separe entre os mais importantes e menos importantes, me dê um resumo de cada um deles. Isso aqui ele faria, tá? Tranquilamente, tá? Mas como eu tô falando de agenda, vamos fazer o seguinte, ó, primeiro deixa eu mostrar uma coisa aqui. Olha como é que tá. Vou mostrar aqui a minha agenda, é porque minha tela não dá para mostrar tudo ao mesmo tempo, tá? Minha agenda tá até relativamente tranquila, né? Tá bem vaziazinha esses dias. Então, semana que vem tá tranquila, tá? Daqui a pouco eu vou voltar essa agenda novamente para vocês verem como é que ela vai estar. Então, vamos lá. O que eu estou querendo aqui? Deixa eu ler aqui esse texto aqui para vocês, tá? Isso aqui acaba sendo um prompt. Ao receber uma lista de atividades, transforme cada atividade em um evento na minha agenda do Google, utilizando a duração indicada. Se uma atividade tiver mais de 2 horas de duração, divido-a em blocos de até 2 horas. Então, uma reunião com 3 horas. Eu pedi para ele dividir em blocos de no máximo 2 horas. E distribui esses blocos em dias diferentes. Aguarde no máximo 2 eventos, né, por turno, manhã ou tarde, e evite marcar compromisso. Bom, eu dei uma instrução para ele, tá? Eu vou repetir, como eu já revisei isso aqui, eu vou repetir, porque senão ele não vai... Eu já apaguei, né, os eventos. Eu vou repetir aqui, como se estivesse começando essa instrução agora, tá? E vou lá pegar aqueles meus eventos, deixa eu ver se eu fechei aqui. Não, fechei não. Tá aqui. Então, vou lá pegar aqueles mesmos eventos. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Então, agora você está vendo a agenda para acompanhar mais regras. Tá aqui, gente, ó. Pronto. Aqueles mesmos eventos, tá? Que eu havia marcado para ele. Eu havia enviado aqui. Deixa eu ver se eu vou voltar aqui um pouquinho mais, ver se aparece. Pronto, aqui, ó. Os eventos. Aqueles mesmos eventos que eu havia colocado naquele outro assistente, tá? Todos eles, gente, olha o que ele está fazendo aqui agora. Ele já foi na minha agenda, já viu o que tem, e aqui está pedindo para eu agendar. Eu vou agendando, ó. Agende esse, pode agendar, pode agendar. Aqui eu não coloquei, mas eu poderia ter colocado. Olha, convide, né, e colocar o e-mail de alguém para convidar, tá? E vamos agendando, vamos ver o que vai dar aqui. 9, 10, 11, pronto. Agendei todos. Segundo ele, está concluído.
Deixa eu pegar aqui minha agenda, que eu já não tô, já perdi ela aqui. Cadê você, agenda? Tá aqui. Eita, acabei fechando a agenda. Pronto, ele tá trabalhando aqui, ó. Distribuição dos eventos. Deixa eu ver aqui. Gente, ó, pronto, vou pegar só uma partezinha aqui, ó. Já apareceu planejamento semanal, café com inovação, mentoria educacional, não sei nem o que é isso aqui, treinamento pedagógico, tá? Gente, já aparece direto na agenda, tá vendo? Eu só fiz pedir, ele pegou pela duração, já colocou lá, já foi direto e já apareceu direto na minha agenda. Então, eu só fiz uma listinha, né, com todos os eventos, eles aqui, ó, mais aqui, tá? Workshop de IA, treinamento pedagógico, deixa eu ver se foi esse aqui, meu Deus. Foi. Lembram que eu pedi que os eventos só tivessem no máximo 2 horas da duração? Treinamento pedagógico, gente, ó, ele tava com, cadê? Deixa eu pegar ele aqui. Ele tem, acho que 3 horas de duração. Isso, ó, 3 horas de duração. Ele não pegou as 3 horas, ele marcou, tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui na minha agenda. Vocês viram nesse tanto que a agenda tava, ó, ele marcou um dia de 9 às 11, 2 horas, foi o limite que eu pedi, e o restante ele colocou lá para quando? Colocou para outra terça-feira, mais 1 horinha. Então, exatamente o que eu pedi que ele fizesse, tá? Então, veja como foi prático isso. E, é claro, isso aqui pode ser melhorado, o prompt está muito simples ainda. Então, ele poderia ter sido melhorado, né? Depende do que eu queira. Coloque alguns eventos pedagógicos para o turno da manhã, não pedagógico para tarde, sei lá, aí é a nossa criatividade. Ferramenta muito boa, utilizem bastante, aconselho fortemente que vocês baixem ela, o Comet da Perplexity. A galera da Vivo tem uma vantagem adicional, que eu utilizo o Perplex na versão Pro. Gente, a ferramenta é excelente, tá? Eu não fiz aqui ainda, mas ela faz, por exemplo, sabe o quê? Resumo de grupos do WhatsApp. Você conecta essa ferramenta aqui com... Deixa eu ver aqui, meu Deus. É só me lembrar aqui. Conectores, aqui, ó. Eu conectei com o meu Gmail, com o calendário. Ó, com o que eu posso conectar, ó. Eu posso conectar com o meu WhatsApp e pedir, faça um resumo do grupo tal, né, do WhatsApp, porque hoje eu não, se quiser explicar, né, eu passei o dia todo fora e tem lá 1.500 mensagens e eu quero só um resumo do grupo. Pronto, ele passa para você o resumo do grupo. Eu nem conectei com o WhatsApp ainda, tá, mas vou conectar também, acabei esquecendo. Gente, a ferramenta é excelente, aconselho fortemente que vocês a utilizem, viu? Né, fica aí uma dica interessante aí para todo mundo, tá bom? Isso, como eu falei, isso tem pouco tempo, tem, acho que tem 2 semanas, 3 semanas, não muito mais que isso. E aí, gente, ó, veja quanta ação que a gente pode fazer, e claro, uma vez feito, então, a gente consegue ganhar muito tempo. Veja quantas delas a gente consegue recuperar tempo, não vou chamar de tempo perdido, mas tempo que eu poderia estar utilizando para outra coisa, tá? Então, aqui, ó, se você tivesse 1 hora a mais, né, por dia, né, em que você usaria? Aí, não sei, aí cada um, né, tem o seu desejo, né, seu gosto, seu prazer, então, tempo com a família, hobbies, formação continuada, autocuidado, bom, aí é muito de cada um. Então, veja que a gente consegue ter um ganho de tempo realmente absurdo aí, utilizando essas ferramentas, tá? Parece muita coisa, gente, mas não é, porque uma vez que você cria isso, você cria o hábito de utilizá-las, isso fica natural, né? É como dirigir. Hoje você não precisa pensar se o seu pé direito vai no acelerador, se vai no freio, né? Isso é meio que automático, então é algo parecido. Então, eu acho que essa frase aqui é bem interessante. A IA, gente, ela não devolve tempo de vida, desculpa, ela devolve tempo de vida, mas não só de tempo de trabalho, né? Mas de vida para outras atividades suas, né? Então, ser produtivo, não tenho a menor dúvida que isso realmente é importante, mas eu preciso ter, acho que mais um texto interessante também, eu preciso ter energia, né, e disponibilidade para fazer essas ações, tá? Coisas que, às vezes, o trabalho não engole, né, engole o que a gente faz. Então, depois desses momentos aqui, imagino que a gente tenha transformado, né, alguma coisa, eu consiga visualizar que eu consigo ganhar tempo, ficar menos sobrecarregado e ganhar em qualidade de vida. Pelo menos essa, né, durante todo esse momento que a gente andou conversando aqui, né, foi essa a minha proposta, né, tentar trazer isso aí, esse ganho para vocês, tá? Então, aí, só recapitulando, né, eu vou deixar disponível
todo esse material, todos esses assistentes para vocês. A gravação completa, infelizmente muita gente não pôde vir, né, cada um tem seus motivos, tá? Mas eu vou deixar a gravação completa e vou sugerir que o pessoal assista, tá? Para ver o quanto que a gente pode ganhar, né, de tempo com essas ferramentas, tá? A gente escuta muito, né, essa frase, né, que a IA não vai substituir o professor, né, mas uma pessoa que utiliza a IA vai. Essa já virou até um clichê, tá? Mas eu vou até por outro caminho, né, mas ela acho que ela consegue te devolver, gente, tempo, criatividade e presença, tá? Eu acho que isso, sim, é o grande ganho, né, que a inteligência artificial pode nos trazer, e, assim, as oportunidades vão surgindo, e nessas oportunidades, a gente não pode deixar passar, né, porque, assim, tá tudo muito rápido, é muito, muito, muito corrido. Vai ter acesso às minhas senhas de que, peraí, deixa eu ver aqui, que eu não li, as minhas senhas do Google, você faz a conexão com ele, tá, com o Comet, mas do mesmo jeito que você pode fazer, tá, certo, também com o ChatGPT, tá, ou com outras ferramentas que você, por exemplo, se você faz cadastro em algum site e você faz o login com o Google, por exemplo, tá, exatamente o mesmo padrão, tá. Eu não sei se você já fez algum cadastro, tipo site que vende ingresso, sei lá, então, vou entrar com o Google. Então, é exatamente o mesmo tipo de conexão, certo? Não, mas é outro negócio, Sérgio. Eu entendo a sua preocupação, mas, cara, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né? Porque hoje tá super complicado a gente acaba tendo que confiar nessas grandes empresas, pelo menos nas grandes. Nas pequenas já não sei, mas nas grandes vai estar... Ou a gente confia ou a gente não usa, né? Não tem jeito a dar, é uma pena, né? Não é isso? Então, gente, como eu estava falando, né, essas oportunidades, né, que são às vezes batem na porta da gente. Eu até trouxe aqui uma historinha bem rapidinho, para quem conhece, né, Roberto ia participar, mas ele teve um problema, acabou não participando. Eu não sei, acho que eu nunca contei essa história para vocês, mas como é que eu cheguei no CCPA? Eu trabalhava o quê? Eu estudava numa escola, que era lá do centro da cidade. Na época só tinha até a 8ª série, né, uma turma de 9 alunos, só tinha eu de homem, e o resto tudo mulher, na época do menudo, imagina, aquela loucura. Então as meninas só pensavam em menudo para lá, menudo para cá. E aí, numa conversa aleatória, né, uma professora de geografia lá, não sei se Aldrin conhece, professora Isaildes, nunca mais a vi, chegou e perguntou para cada um, para onde cada um iria, né, depois que terminasse a 8ª série, porque na época era só até a 8ª série. E eu falei, né, bom, vou seguir o caminho dos meus irmãos, a gente foi lá, eu iria para o Colégio Ateneu, todo mundo conhece o Colégio Ateneu, que é um colégio estadual, e ela falou assim, se eu conseguir uma bolsa para você vai para outra escola, aqui eu posso falar, né, todo mundo sabe disso, né, quero o CCPA, aí eu, na hora, claro que eu vou, mas super sem menor pretensão, foi só uma conversa, né, de corredor. Quando 1, 2 dias, 3 dias depois, sei lá, olha, o diretor da escola quer falar com você. Eu, como assim? Né? As pernas começaram a tremer, né, claro. Eu, como assim? Não, ele quer conversar com você, levei lá seu boletim e tal. E aí fui. Para quem conheceu, né, o professor Marcos Pinheiro, né, sabe muito bem como é que ele trata, né, as pessoas, super educado e tal. Brincalhão também. Ele só fez uma pergunta, né? Ele falou, você vai estudar? Aí eu, claro. Aí pronto, então tá resolvido. Pronto, foi só a minha entrevista com o professor Marco foi só essa. Ele perguntou meu nome e tal, você vai ajudar? Sim, pronto, também. E aí, gente, o resultado disso é que eu, né, comecei como aluno, recebi bolsa integral, numa das melhores escolas do Nordeste, né, fiz toda a minha formação lá, continuei como professor, depois segui carreira, né, coordenador, gestor, diretor, e aí, realmente todo o meu tempo de criação foi lá. Então, eu aproveitei essa oportunidade. E pensando em oportunidade, gente, o que eu queria passar para vocês era o seguinte, né, eu já venho pensando isso há um bom tempo, já venho conversando até com alguns colegas que estão aqui, de criar alguma coisa mais abrangente ainda, né, mais forte ainda. Aí eu resolvi, gente, criar algo que espero que vocês gostem, né, ou entendam a proposta, que é eu estou chamando aqui de Academia de Alta Performance Docente, né, o que é isso? É um ambiente em que a gente vai ter uma formação
não somente pedagógico, porque o pedagógico, acho que eu estaria extrapolando. O pedagógico, vários de vocês já têm com folga, e a gente tem, né, vários recursos que forçam o nosso pedagógico, mas eu quero um ambiente em que eu pense para o professor aquilo que a maioria não pensa, tá? O que é isso, gente? Deixa eu explicar. Quando eu falo em alta performance, né? No que é que eu estou falando? Estou falando em algo em que a gente trabalhe com elementos da vida do professor que às vezes nem ele sabe que ele pode ser trabalhado, tá? Então, pensando nessa oportunidade, né? Eu tive a minha, né? Foi essa oportunidade de ter ido para o CCPA fez uma imensa mudança na minha vida, não tem a menor dúvida disso, né? Por várias vezes eu passava, aliás, quase sempre, eu passava muito mais tempo lá do que em casa. Você tem uma ideia, né? Não sei se minha esposa está aqui ainda. Às vezes ela teve que levar meus filhos lá na escola para conseguir vê-los acordados, porque eu não conseguia vê-los acordados. Isso já aconteceu. Então, isso aqui surgiu, gente, de um propósito, e também para quem me acompanha no Instagram, já deve ter ouvido muito essa frase que eu cito. Em todos os vídeos meus eu termino com essa frase, né? Eu me coloquei uma missão, que a minha missão acabou sendo de transformar a tecnologia em autonomia para quem educa. Então, essa é a minha missão, e eu acho que e é isso que eu tenho tentado seguir, e foi a partir daí que surgiu essa ideia, né, de montar algo. Eu passei muito tempo pensando o que eu poderia fazer. Eu acho que eu encontrei, né, uma possibilidade, tá, disso. E essa academia, ela tem 5 pilares, gente, em que eu pretendo, né, criar algo que venha ser transformado, ser criado uma transformação completa para o professor, mas sempre com a inteligência artificial aplicada. Não é à toa que esse símbolo coloca o IA aqui em destaque, tá? E quais seriam os 5 pilares, né? Dá para ver daí, não sei, ó. Eu falo em tempo, renda, mente, finanças e gestão. Finanças e gestão, sim, tá? Tempo, se vocês forem prestar atenção, e eu falei que ia falar muito na palavra tempo, né? Foi tudo que a gente trabalhou hoje. Realmente, a aplicação direta da inteligência artificial fazendo a gente ganhar tempo, tá? Então, esse é o primeiro. Depois, veja só, gente, se eu tenho um tempo sobrando, então imagina que eu possa utilizar esse tempo para fazer alguma coisa. Por que não fazer já falei do tempo, né? Por que não fazer esse tempo me render algo? Por que não, talvez, pensar até uma renda extra, utilizando esse tempo livre? E aí vai ser um outro pilar que vai estar dentro desse projetão, né, chamado academia, tá? Beleza, então eu consigo fazer essa renda, mas eu fazendo essa renda, eu preciso saber como que eu vou gerenciar essa renda. E aí entra um outro bloco, eu não sei, aqui eu vou ter a ajuda de um grande amigo aí, não sei se o professor Ícaro está por aqui ainda, não estou vendo aqui. Opa, exatamente, Leonor, é exatamente ele que vai ser o nosso líder aí nesse pilar, tá? Então, estou por aqui acompanhando. Olha aí, pronto, chegou a voz, tá vendo aí? Não foi à toa que a cor aí desse pilar foi o laranja, isso foi pensado também, nem ele sabia disso, tá? Então, ele vai poder nos ajudar, que é uma coisa que realmente eu imagino que a gente acaba não pensando tanto nisso, né? Mas não para por aí, porque também não adianta eu também sobrar tempo, fazer renda, saber organizar minha vida, digamos, até financeira, se eu não tiver um controle, né, mental disso. E aí vai entrar em ação uma outra pessoa muito importante para mim, que eu não sei se ela está aqui ainda, que é minha esposa, tá? Então ela vai nos ajudar nesse controle mental, trabalhar com saúde mental. Gente, em todos os elementos, sempre a IA de alguma forma vai estar presente. Ele já está vendo disso para quem... Opa, tá aqui, tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Ela está aqui presente, tá? Então, ela que vai nos ajudar nesse pilar, tá? E, por último, né, algo, gente, que eu penso no seguinte, o professor é um gestor. Não deixa de ser um gestor da sua vida, gestor da sua sala de aula, ele pode ter até acumular alguma função de coordenador, por exemplo, mas ele é um gestor. E aí ele precisa fazer planejamento estratégico, tá? Olha aí, pronto, minha esposa está falando aí, tá? A relação entre IA e IE, inteligência artificial e inteligência emocional. Por sinal, fica a dica, o spoiler, vai vir palestra boa por aí com esse tema em breve, tá? Então, o professor, ele precisa saber muito bem fazer a sua gestão, um planejamento estratégico da sua carreira profissional, seja na escola, seja fora da escola, ou nos dois ambientes, né? Isso é fundamental. Então, são os dois, desculpa,
São 5 pilares, né, que a gente vai trabalhar. Nesse momento, o foco acaba sendo no primeiro pilar. A gente não tem como trabalhar todos de uma vez só, tá? Seria até demais, né, desnecessário. Esse vai ser o primeiro pilar. O primeiro pilar vai ser o pilar tempo, tá? Por isso que eu falei, né? Lembra que eu falei muito, que falar muito em tempo. Então, eu falei o pilar tempo. E esse pilar tempo, gente, ele vai ter também 5 níveis. A gente vai progredindo nessa atividade. E aí, o primeiro nível, eu chamo aqui de explorador de IA. É quando a gente vai criar toda a nossa base, né, nossa fundamentação. Alguns já têm, outros não, mas a gente vai fundamentar com todo mundo. Então, a gente tem alguns objetivos, alguns critérios, alguns resultados a serem alcançados. Nível 1, explorador de IA. Passando para um segundo nível, a gente chama de mapeador de rotina, onde tem basicamente o que é que eu vou ter que fazer, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar quais são as tarefas que são repetitivas no nosso ambiente e entender como é que a IA pode nos ajudar com isso. Então, eu vou mapear toda essa nossa rotina. Já tenho tudo mapeado, então agora vamos colocar a IA para funcionar, para começar a funcionar. Então, eu vou começar a automatizar algumas tarefas, como algumas que eu já mostrei aqui, né, hoje, mas eu vou começar a automatizar algumas tarefas. Então, ele passa a ser um operador inteligente, nível 3. No nível 4, ele agora vai construir fluxos de trabalho. Eu não falei disso aqui, então isso vai ser falado em outro momento, né, para quem resolver encarar essa minha sugestão. Então, a gente vai começar a construir fluxos de trabalho para que as coisas sejam mais automatizadas ainda, para que todo esse trabalho repetitivo, né, seja reduzido, tá? E o nível máximo, o chamado mestre-guia. Esse mestre-guia aqui, gente, ó, esse vai ser um método que a gente vai utilizar, que basicamente guiar, né, esse caminho do professor até esse objetivo final, que é quando ele está, né, lá no topo dos entendimentos no que diz respeito à inteligência artificial. Então, essa é a minha proposta, esse é o que eu estou idealizando, né, para que no final desse pilar, né, o pilar tempo, eu consiga ter atingido um grau de maestria, digamos assim, tá? Aí vocês podem estar perguntando, gente, mas aí você vai ficar, é um produto que você está criando, tem um custo, não tem um custo? Veja, vamos lá. Realmente, isso dá trabalho, não tem a menor dúvida disso, tá? Eu não sei se tem algum professor de aula particular aqui, acho que Walter dá aula particular, né? Eu não sei, mas existe, por exemplo, existem vários professores que dão aula particular, né? E, claro, e todo mundo, né, cobra pelo seu trabalho, tá? Então, isso aqui certamente dá muito trabalho, gente. Vai ter mais pessoas envolvidas, com certeza, né? Então, isso tem um custo. Eu imagino hoje a hora-aula deve estar... Walter pode me ajudar. Uma hora-aula hoje está quanto, Walter? R$150, R$200? Não sei como é que está. R$100? Eu realmente estou fora do mercado nessa parte de aula particular, né? Não sei como é que está, mas não acho que seja menos do que R$100, imagino eu, né? Não sei. Ou próximo disso. Então, caramba, então, se eu quiser, então eu vou ter que investir. Gente, a gente precisa ter, né, algum retorno em cima desse trabalho, tá? Particularmente aqui, para esse pessoal, então eu vou criar Walter, né, parâmetro, a aula dele é R$1.000. Eita, R$1.000, Walter? Caramba, Walter. Não, aí tô fora, Walter, que é isso? Não, é porque eu trabalho em grupo, né? Não individual, em grupo. Aí é difícil avaliar, assim, por hora. Como é em grupo, o aluno acaba pagando menos, mas eu recebo mais porque é em grupo. Pronto, perfeito. Então, isso aqui, esse pilar tempo, eu estou visualizando algo em torno aí de 10 horas, pelo menos 10 horas de atividade de aula gravada, que eu vou deixar lá na plataforma. Não sei se algum já conhece, a plataforma é Hotmart, tá? Vou ficar da aula gravada, só que tem alguns bônus que daqui a pouco eu vou falar, tá? Então, bom, vamos lá, se são 10 horas, e se Walter falou que a aula, vamos colocar em torno de, Silvana colocou R$100, ó, a Annalise colocou R$90, né, em cada hora, né? Então vai ficar caro, né? Vai não, gente, ó, vai não. Vai ficar nesse valor daqui. R$97 à vista, ou 6 parcelas de R$18,20. Não dá nem um milkshake por mês. Né, imagina, não dá um pastel num restaurante mais chiquinho, não dá, tá? Então, isso, só que, para quem está aqui e só até amanhã, ainda fiz uma brincadeirinha, tem um cupom de desconto. O cupom é esse aí, tempo 30, que eu estou dando ainda 30% de desconto, ou seja, no final das contas vai sair a 68, mas só até amanhã de noite, amanhã até às 23h59, tá? Depois disso volta ao preço normal, tá? Vou mandar, Patrícia, já, tá? O preço normal, deixa eu colocar aqui no chat, tá? E aí, gente, ó, então, só até amanhã à noite.
As primeiras aulas vão estar disponíveis para vocês a partir de 1º de novembro. Além disso, para essa primeira turma, a gente chama de turma formadora, né? Para essa primeira turma, eu vou realizar 5 encontros ao vivo. Como é que vai funcionar? Então, digamos que eu marque um encontro para sexta-feira da semana que vem. Então, eu já peço que o pessoal mande algumas dúvidas para na sexta-feira a gente já trabalhar. Então, vão ser 5 encontros ao vivo. Só aí já seriam 5 aulas, né, como o Silvana falou, né, R$100 já seria R$500 aí. Só nesse encontro, fora as aulas gravadas, tá? Vem mais. Vai que você viu as primeiras aulas e a cada semana eu vou lançar, lembra que são 5 níveis? Então, a cada semana eu vou lançar um nível daquele, tá? Então, mas, caramba, não gostei, não fiquei satisfeito, não tem problema nenhum, gente. A gente, né, devolve aí para quem não quiser 30 dias. O Código do Consumidor manda a gente devolver com até 7 dias, é obrigatório, 7 dias, né? Estou colocando 30. Eu confio que o material, né, vai ser bom, então que vocês não vão desistir, não vão continuar. Então, até 30 dias a partir da liberação, não é a partir de hoje, é a partir da liberação da aula. Ou seja, se vai sair de primeiro, então até 30 de novembro, tá? Vocês podem aí, devolver, manda um e-mail, devolve um abraço, tá? Mas espero que não façam isso, tá bom? Então é isso, gente. Ó, eu acho que essa pode ser a nossa chance. Isso aí foi uma palestra que eu dei lá no Objetivo, lá em Santos, né, no começo do ano. Tá com cara de palestrante mesmo, né, rapaz? Olha, né? Exato, Cris, exato. Tá? Então, essa tá sendo a nossa proposta, tá? Por isso que eu falei naquela história da oportunidade, né? Se a gente pega a oportunidade, a gente tem que aproveitar, pelo menos é o que eu penso, né? Então, ela tá nesse ponto, então, acho que a gente tem que ver se realmente faz sentido isso para a gente, e se fizer sentido, né, não deixar passar essa oportunidade, porque, né, não sei se ela vai voltar, né, se ela vai voltar a aparecer, tá? Então, eu penso muito no seguinte, antes de finalizar aqui, deixa eu colocar só aqui o link que a Patrícia pediu, né? Deixa eu pegar aqui, viu, Patrícia? Espera aí um pouquinho, eu vou colocar aqui no chat, tá? Então, gente, ó, para quem tiver interesse, estou lançando aí o link, tá? Academia Tempo, um link é grande, mas por conta disso, né, por conta de, eu peguei lá o domínio, né, Alta Performance Docente. Opa, Cristiane, perfeito, que bom que lembra de mim, que bom. Espero voltar lá, viu? Espero voltar lá. Então, quem tiver interesse, gente, ó, tá aí o link. A outra já está querendo bolsa de estudo, reparem. Ela vai trabalhar. Ela tem um pilar que é dela, né? É com ela, então ela vai trabalhar. Então, é só clicar, você vai ser levado lá para a página de pagamentos lá da Hotmart, então vai ter tudo lá tranquilo. Então, só lembrando, quem for fazer hoje, deixa eu voltar aqui, antes que esqueça. Aliás, deixa eu colocar lá no chat também, tá? O cupom é tudo em maiúsculo, tá? Tempo 30. Então, quando você coloca tempo 30, vai dar 30% de desconto. Se vocês não colocarem o cupom, vai pagar o valor cheio, tá? Eu prefiro, mas tá aí o cupom, tá? Então, gente, é isso. Eu acho que eu só tenho a agradecer. Ficamos aqui 1h40, né, nessa brincadeirinha. Tá aí novamente o endereço no grupo. Eu vou colocar o endereço, o link no grupo, vou colocar esses links para os GPTs. Eu vou preparar um documentozinho bem bacaninha, tá? Até explicando também, sugerindo que o pessoal... Vou deixar a aula gravada, tá? Então, eu vou colocar isso no grupo. Não, tempo 0800 não, Sérgio, que é isso? Clame não, peraí. Dá trabalho, dá trabalho. Então, fiquem à vontade, gente, para pesquisarem, né, para tirarem dúvidas, tá? Né, eu vou deixar inclusive vou deixar até o grupo aberto, tá? Eu acho que o grupo está fechado, né? Tá só o administrador. Vou deixar o grupo aberto para quem quiser comentar, tirar dúvidas, conversar comigo. Todo mundo tem meu contato direto também, se quiserem, né? Fiquem à vontade. Mas gostaria muito de ter vocês aí, né, participando desse projeto. Sinceramente, desconheço algum projeto parecido e, cara, eu gostei tanto dessa imagem que eu vou terminar com ela. Vou deixar ela aqui. Essa daqui. Gostei demais dessa imagem. Sou suspeito, né? Na verdade, quem criou essa imagem? Gemini. Tem lá, o Walter, tem lá o pagamento todo é feito lá pelo Hotmart, tá? Aí eu te explico lá depois, tá bom? Mas é tudo feito lá pela Hotmart. Ele não vem direto para mim, não. Tá? Porque tem lá toda a plataforma de pagamento que ele controla,
para todo o controle de pessoas que foram e tal, que participaram e tudo mais, tá? É tudo por lá. Então, essa Já? Caramba! Essa, gente, ó, é a nossa plataforma, tá? Que tá nascendo. Não me lembro realmente se há algo parecido no mercado. Pesquisei, não achei. A gente vê muito formação de professores para a parte pedagógica, mas eu nunca vi ninguém pensando na gestão do professor, nunca vi ninguém pensando em ganhar tempo para que o professor consiga uma renda extra, por exemplo, controle de finanças, inteligência emocional, alguma coisa assim, tá? Então, eu não sei realmente se tem algo no mercado, algo tão completo assim no mercado e com tanta gente boa envolvida, né? Como eu falei, né? Minha esposa, Ícaro, para quem não conhece, né? Minha esposa, ela é psicóloga da Seleção Brasileira de Ginástica, aqui foi vice-campeã mundial recentemente de ginástica rítmica, então, para quem não conhece, fica a dica, tá? E nosso amigo Ícaro, ele poderia até falar melhor, mas ele é consultor, né, fortíssimo aí no estado também, então está conseguindo arrumar um tempinho aí para me ajudar nesse projetão, tá? Que espero que traga lucros, traga rendimento aí para todo mundo, tá bom? Gente, agradeço demais, tá? Essa oportunidade. Só um detalhezinho, já que estou falando de lucro, quando eu falo, deixa eu voltar só um pouquinho, que eu acabei esquecendo, me lembrei agora, nesse pilar renda, gente, o foco ali é fazer com que o professor utilize seu conhecimento para, assim, fazer renda com o seu próprio conhecimento, vender produtos, vender curso, vender book, vender mentoria, né, mostrar como é que isso acontece. Não é um processo tão simples, tá? E aí é onde a gente entra para ajudar o pessoal, tá? Então, só dando que eu acabei pulando lá, né? Fiquei emocionado aqui com a minha imagem e acabei pulando, tá bom? Gente, valeu, muito obrigado, né, pela 1h40 que vocês ficaram aí comigo, só me ouvindo o tempo todo, tá? Saudade gigante de estar perto de vocês, né, do lado de vocês aí. Espero que acreditem na proposta e, repito, estou à disposição aí, né, no grupo lá para vocês tirarem dúvida comigo, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite, bom descanso, né, amanhã é dia de trabalho, né, bom descanso, né, não sei se o pessoal vai ver agora a novela, não sei se o Odete Reutemann já morreu, se não morreu ainda, já descobriram quem matou, quem não matou, acho que já, tá? Então é isso, gente, muito obrigado, viu? Valeu, grande abraço, boa noite para vocês, tchau, tchau.